Olá pessoas, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo. Meu nome é Gustavo Calau e esse aqui é mais um bate-papo. O convidado de hoje é o Maurício Queiroz. Ele tem 2 CCIS, ele trabalhou mais de 10 anos em operadora, fazendo gestão ali de um time que trabalhava no Brasil inteiro praticamente. Ele rodou ali por diversas áreas do Brasil, fazendo a gestão ali de forma remota, na maioria dos casos. Time de operação de rede, então tinha problema, acho que todo dia, toda hora. Operação e implantação, então só coisa boa, né? Só problema bom, só problema pequeno. Atualmente ele trabalha na VMware, mas depois ali que ele trabalhou em operador, ele foi para integrador, ele foi para empresa pública também, ele passou no concurso, foi concursado por um tempo, depois foi para integradora, depois foi para a própria Cisco, trabalhar na própria Cisco, e se eu não me engano depois ele foi para VMware, que é onde ele está hoje. Ou seja, o cara tem muita história para contar, o cara sabe o que está falando. A gente conversou de muita coisa legal aqui, um ambiente que às vezes você não conhece, né? Um ambiente de operadora. Então o cara pegou lá do início, lá antes do 3G ali, antes de ter smartphone, e viu toda essa revolução que foi da rede de dados ali, operadora. E hoje ele trabalha basicamente ali com software, né? Ele trabalha ali com uma empresa, a VMware, né? Que é uma empresa de software, não deixa de ser de software. E a gente também conversou um pouco sobre isso. E antes de começar aqui o bate-papo, mais uma vez, semana aberta aí para as inscrições do meu treinamento CCNA, o CCNP em Core Risco Zero. Entre lá no gustavocalau.com.br. As inscrições encerram agora, dia 28, sexta-feira, se não me engano, 8 ou 9 horas da noite. Entrem lá no gustavocalau.com.br, treinamento Risco Zero, aquele que eu devolvo o dinheiro em caso de reprovação no exame. E acho que é isso. Roda a vinheta e bora aí pro bate-papo. Eu dei aula junto com o Leandro, né? Lá na verdade, o Leandro foi meu professor. Ah, ele foi seu professor? Foi meu professor numa pós. Aí eu terminei a pós lá, mais ou menos, lá. E depois eu tive que entregar a monografia, enrolei uns anos, assim. E depois eu assisti 3 anos na PUC aqui, depois você perde a pós, né? Eu falei, não, tem que entregar pelo menos para ter o diploma aqui. Entendi. Aí eu chamei ele de novo e tal, para ele ser meu coordenador, paguei a disciplina separada lá. Aí eu fiz. Entreguei a monografia lá, o trabalho de conclusão. Aí passou um tempo, eles me chamaram para dar aula na PUC. Entendi. Aí depois eu fiquei sabendo que o Leandro que tinha me indicado e tal, e ele nem falou nada. Aí depois a gente foi dar aula junto na Estácio aqui. Uhum. Deu aula um tempão junto aqui na Estácio. Cara, o Leandro é muito gente boa, né? Eu trabalhei com ele um tempão, da Vivo, né? Eu fui chefe do Leandro, né? Ele falou. Eu era o gerente do Leandro. E depois ele foi lá pro Canadá, ainda ajudei ele dando as indicações lá para ele, que precisava de uns referral. Aí ele, bom, Maurício, me ajuda nisso aí. Então eu gosto muito do Leandro. É um cara que eu gosto demais, assim, sabe? Aí ele me falou que você tava fazendo... Eu não conhecia não, mas eu já vi, eu tenho uns grupos assim, que eu já vi o pessoal falando dos seus cursos, aí fui ver esse negócio dos cursos, você tá dando os cursos da Cisco, aí você fez CCIE, né? Porque eu também eu fui para um caminho, eu posso até contar aí depois aí, não sei como que você quer fazer aí, se vai ser só um bate-papo descontraído mesmo, mas que o meu caminho para esse negócio de CCIE assim é interessante, que é totalmente diferente aí do que imagino que você tenha feito. A gente vai chegar lá, mas a ideia aqui é meio que você contar a sua história mesmo e tal. Uhum. Eu meio que sempre eu dou uma stalkeada no LinkedIn, né? Porque eu não conheço Sim. a galera que eu chamo aqui. E acaba que normalmente a galera... Normalmente não, sempre a galera tem gostado desses vídeos. Ficam uns vídeos bem grandes, assim. A galera acho que mais escuta do que vê. Dá 2 horas e pouco, assim. E a galera gosta bastante porque meu público aqui é bem... A galera que tá bem no início, sabe? Sim. A galera que tá começando. E às vezes a gente tá aqui em Belo Horizonte, o cara tá lá no interior da Bahia e não tem contato com profissionais de carreira, assim, da área de tecnologia. Infra, então, é um mega nicho do nicho, né? E aí depois que eu comecei a fazer isso, a galera deu um feedback bem legal, assim. Eu, por exemplo, né, eu sou CCIE hoje, mas eu nunca tive contato com nenhum CCIE. Eu vi você falando disso aí, eu falei, opa, engraçado, porque tinha um... Não sei se você conhece o Gustavo Mitch aí de BH, que é da Actar, né? Trabalhava na Vivo junto com a gente, sim, era na área de projeto, ele era o terceiro da Vivo, é um dos CCIEs de BH que eu conheci, né? Mas depois que na Vivo eu conheci alguns, né? E depois que você vai para um mundo assim, cara, o mundo que eu tô hoje, cara, CCIE tem aos montes. Tem um colega meu na VMware, né, que é onde eu tô hoje, o cara acho que ele tem 8 CCIS. Caraca. Tem 8.
Acho que é o cara que mais tem no mundo. Eu conversei com um brasileiro, que é o Anderson Mota, ele tem 7. Tem 7, isso. O Anderson tem 7, né? O Anderson do Itaú. E aí você vai conhecendo essas galera, esse pessoal todo, né? Assim, dentro da VMware, mesmo que não é Cisco, cara, eu trabalhei na Cisco aí tem as pencas, né, de CCIE. Aqui dentro da VMware também, maior galera com CCIE, 1 CCIE, 2 CCIE, tem vários. Aí você vai vendo, mas de fato, durante muito tempo, assim, era uma raridade, assim, CCIE, né? Eu falo, pô, mas depois você começa a se envolver e pegar uns negócios mais complicados, assim, esses CCIEs começam a brotar, sabe? Você trabalhou em BH aqui, mesmo em loco aqui, ou você trabalhou? Não, sempre fiquei em Brasília. Você ficou em Brasília? E fiquei um pedacinho do tempo na minha época da Vivo em São Paulo. Mas eu era gerente de backbone IP, e aí eu cuidava do Centro-Oeste, Minas e Sul. Entendi. E aí, quando a Vivo comprou a Telemig na época, né? Uhum. O time de rede backbone IP inteiro, eu já era gerente de rede, não tinha Minas, aí eu assumi a gestão desse time de rede. Eram 5 atleticanos no time, você acredita? Acredito, né? 5 atleticanos, eram 5 atleticanos. O time era bom, então, né? Não sei, eu não torço nem para Atlético, nem para Cruzeiro, mas eram 5 atleticanos. Brasília não tem time, você torce para que time? Eu sou palmeirense, pô. Então, tá. Minha família é de São Paulo. Você é de São Paulo? Você é de São Paulo. Palmeirense teve bom ano passado também, né? Passou vergonha depois. Não dá pra reclamar, mundial, não. Os atleticanos estão feridos da vida com o Cruzeiro, né? Não precisa ganhar título, não. Desde que o Cruzeiro esteja lá na segunda divisão, se dando mal ali, perdendo para o América, já tá bom, né? Já normal, faz a felicidade de vocês. Padrão de rivalidade, é isso aí. Cara, mas você começou. Você fez o quê? Você formou em. Sou formado em engenharia de rede, de comunicação. Isso, aqui em Brasília, na UNB. Comecei na Vivo, né? Comecei minha carreira na Vivo. Mas era engenharia de redes mesmo ou engenharia de redes de comunicação. Então era um misto. Foi um curso novo que foi criado na época da privatização do sistema Telebrás, em 98. Então ele era um misto de telecom. Pegaram engenharia elétrica e deram ênfase em telecom e também já tinha umas coisas mais de TI. Então tinha lá protocolos de rede, tinha uma parte lá de rede P, rede, na época também, eu já sou um pouquinho mais velho que vocês, né? Tinha rede Frame Relay, mas aí já telecom, mas tinha rede Apple Talk, muito IP, internet, né? Era uma época do Novell ainda, SPX, IPX, SPX, mas foi mais ou menos quando o IP começou. Então eu tive várias matérias ali na parte de protocolos de rede, sabe, que foram bem interessantes. E aí eu fui para Vivo. Eu fiz estágio na Vivo, na área de backbone IP, e passei 10 anos na Vivo, né? Foi lá que eu conheci o Leandro. Mas a Vivo, ela já existia? Quando eu entrei lá em 2000, tá? Como estagiário em 2000, foi 2000? Não, desculpa. 2000 foi quando eu entrei no meu curso de engenharia. Entrei na Vivo como estagiário em 2003. Era Telecentro-Oeste celular. Já tinha sido privatizado, mas ainda era tudo pulverizado. Era um monte de operadora, né? Em Minas era Telemig ainda. Em 2004, se eu não me engano, foi criada a Vivo. E aí a Vivo foi uma junção de um monte de operadora, né? Criaram a Vivo, Centro-Oeste, que era Telecentro-Oeste, Norte, que era NBT, São Paulo, Sul, criaram a Vivo. E aí eu fiquei lá até 2013, né? Mas a Vivo, ela investimento o quê? Nacional, não, né? Não, a Vivo na época que a Vivo foi criada, era metade da Telefônica, metade da Portugal Telecom. Elas se juntaram porque a Portugal Telecom era dona da Telesp Celular. A Telefônica era dona da antiga CRT do Rio Grande do Sul, dona do Rio de Janeiro e tinha algumas outras partes assim que já eram Telefônica. E aí elas se juntaram, fizeram uma joint venture, Portugal Telecom com Telefônica, compraram Telecentro-Oeste, NBT, acho que a Global Telecom, que era do Paraná, Santa Catarina, e criaram a Vivo. Isso foi em 2004. E aí lá na frente, eu não lembro se foi 2011 ou 12, a Telefônica comprou a parte da Portugal Telecom e virou tudo Telefônica. Aí foi quando teve a fusão com a Telefônica fixa em São Paulo, né? E foi um pouco tempo depois disso que eu saí. E aí a Portugal Telecom pegou o dinheiro dela e investiu na Oi. E aí nem sei o que aconteceu depois disso. Não deve ter dado muito certo, não, né? Não acho que não. Nessa época lá que você começou lá, já tinha rede de dados, de internet, assim, residencial, esse tipo de coisa? Ou era mais telefonia móvel? Bom, eu entrei na móvel.
né? Eu entrei, era operadora móvel. O que a gente tinha? Era até interessante pensar um pouco nessa evolução de rede, TI, né? Redes de dados principalmente, porque assim, a área fim era telecom, era época de TDM, circuitos analógicos, estava ali, já tinha telefonia digital, mas telefonia era voz, né? No início ali, 2003, 2004. A rede de TI, vamos dizer assim, rede P, né? O pessoal de rede P. Eu era esse pessoal de rede P lá em 2003, 2004. Né? Eu fiz meu CCNA em 2003. Vou fazer quase 20 anos de CCNA. Nessa época, a gente era o pessoal lá da rede. E essa rede, né, era uma rede que usava para você acessar a internet, para navegar, não tinha um uso importante. Usava para o telecom, para o negócio. A rede IP era uma rede só para trafegar bilhetagem das centrais telefônicas e os sistemas de TI corporativos, né? Então, aí já tinham sistemas que rodavam em cima, dependiam da rede, e-mail e tal, mas não era nada crítico, assim, né? Assim, era uma rede, um circuito fora, não era rede redundante, uma rede resiliente, era uma rede IP basicona. E isso, ao longo do tempo, foi modificando e mudando, né? E um dos grandes marcos foi o próprio lançamento do 3G, né? Até o 3G, cara, dados de celular é muito ruim, os celulares não tinham smartphone, o browser era muito ruim, o 3G, que eu acho que foi a transformação da rede que a gente conhece aí, rede IP mundial. Nessa época aí, essa rede, então, ela não era vendida como serviço, era utilizada internamente para algum tipo de tráfego interno. Era só uma rede interna. Onde isso aí foi mudar completamente, tomar um patamar e uma criticidade muito grande, foi a partir do 3G, que o 3G teve duas coisas, né? Essa rede começou a ser utilizada para tráfego de serviço dos clientes, né? Isso aí do ponto de vista de rede móvel, então o seu 3G trafegava pela rede P, era que viabilizava o seu acesso à internet e tudo mais, e também a própria telecom começou a evoluir para fugir dos circuitos TDM e tudo virou IP, né? Então, a parte de voz, né? A parte de voz, que era tudo circuito analógico dedicado ao que a gente chama de circuito TDM, né? Com canal dedicado, né? Que a gente chamava lá de rede determinística, né? Virou tudo rede IP, né? Rede pacote, virou tudo IP. Então, voz, hoje em dia, né, uma rede de uma operadora, tá tudo em cima da rede IP, né? O backbone IP trafega tudo, trafega sistemas, trafega dados do seu cliente, trafega voz, tá? Não só a parte de payload de voz, mas sinalização também. E eu vivi essa transformação, né? Cara, os times foram crescendo, a rede foi crescendo uma importância que foi interessante ver. Mas nessa época que você estava lá e tal, e meio que viu essa transição, você tinha times separados para cada tipo de rede ali, né? Eu sempre cuidei de rede IP, tá? Sempre fui um cara de rede IP. Mas a pergunta que eu faço é porque hoje a gente tem uma transição de tecnologia muito rápida, né? A gente vê coisas acontecendo de forma muito rápida. Eu não sei se você pegou algum cara do time, sei lá, um cara que era de rede X, PTO, voz puro lá e não se adaptou e acabou saindo, aconteceu? Ou você viu caras sempre, sei lá, sendo engolido pela rede IP e não se adaptou e acabou saindo, não teve mais... A gente teve uns caras assim de engolir a rede é TI, pegava uns caras de helpdesk, mais olhando para o usuário final, teve uns caras que se adaptaram, teve uns caras que não se adaptaram, né? O negócio dele era ali, Windows, era infra básica ali, atendendo o usuário, e rede foi um negócio que eles não se adaptaram. O pessoal das antigas, né, muito enraizado aí no TDM, tem dificuldade. Eu cheguei a trabalhar com a parte de transmissão, né, então essa parte SDH, DWDM, é um mundo, assim, você pega esse pessoal, o mundo IP é muito diferente, né, é muito diferente do que eles estão acostumados àquela rede de pura telecom. Então, eu peguei alguns caras assim, e essa transformação é difícil. Poucos conseguiram fazer essa transição. De modo geral, era o pessoal já mais voltado para TI, uns caras que já começaram, tipo, eu já caí, assim, no meu estágio, caí na parte de rede P, backbone P, parte de segurança, de firewall e tal, então eu já entrei num mundo que, apesar de eu atender telecom e depois ter tido, trabalhado aí com áreas de transmissão e tudo mais, eu comecei na parte de TI e na parte de rede P. Então, cara, e Cisco sempre foi vamos dizer assim,
a bússola, né? Assim, você pensava de rede P e tal, formação, vou fazer um CCNA, né? Eu vou aprender de rede, vou aprender rede P, ou eu tenho que aprender, vou fazer o meu CCNA. Mas os caras nessa época tinham, sei lá, a visão de que realmente ia virar o que virou, Cara, porque você pega no 3G ali no início. Acho que não tinha nem dispositivo do usuário para usar. não. Eu lembro que depois de um tempo começou a ter aqueles modezinhos externos que a empresa dava para conectar a VPN, enfim. Esses foram porque não tinha dispositivo, celular não tinha, né? Smartphone. Não tinha. Smartphone no 3G começou, acho que a primeira geração do iPhone. O primeiro iPhone não era 3G, a segunda geração do iPhone já era o 3G, né? E aí começou o boom, mas ainda demorou assim para isso de fato pegar. A gente não imaginava, não. Assim, eu não imaginava que tudo ia ser, né, ia convergir tudo para cima de IP. Até porque IP é uma rede que não é uma rede, você não tem canal dedicado, e aí começam os desafios, né? Como que eu vou trabalhar o QoS dessa rede, priorizar a voz, a sinalização do meu cliente, né, versus um e-mail, versus alguma coisa que não é tão crítica. Você lembra dos primeiros, sei lá, caixa de backbone que vocês tinham lá? Vocês tinham o quê? Giga? Era o quê? Cara, tinha muita placa Fast Ethernet, muito Fast Ethernet, aí depois começou a aparecer os Giga, tá? Então, eu já vi de tudo, né? Os primeiros equipamentos roteador de core, né? Tinha muito Tricom. Tricom era uma empresa que era forte nesse mundo e que de repente foi-se embora. Tricom, mas ela ainda continuou, se manteve um pouco mais na parte de switching, né? Uma de voz que eu lembro era a Avaya, né, cara? A Avaya era fortíssima em call center, esse tipo de coisa. Isso, a parte de call center, era forte. Mas nessa parte de dados, eu lembro que nosso backbone IP eram roteadores Tricom e roteadores Cisco. Mas já tinha MPLS ou não? Antes do MPLS. Antes do MPLS. Era tudo... E vocês usavam o quê? IP. Mas roteava o quê? Com o quê? IP em cima de frame relay, IP em cima de XVC. Mas protocolo de roteamento... RIP e OSPF. RIP? RIP, opa. RIP e OSPF, né? RIP e OSPF era o backbone IP. A rede era toda em cima de RIP e OSPF. E aí foi mais ou menos em 2005, 2006, eu acho. Logo que teve a Vivo, em 2005, acho que foi o primeiro projeto backbone MPLS, IP MPLS. Aí foi o primeiro grande backbone aí, começando a segmentar, fugindo aí o BGP. O BGP era mais na internet ali, né, na parte de trânsito, né, e internamente a gente não usava BGP não. Veio com backbone MPLS. E aí foi evoluindo muito, né, mas foi mais ou menos em 2005, esse nosso projeto lá do Backbone MPLS da Vivo. Foi interessante. Mas você entrou no time de operação ou você estava na engenharia ali também? Eu sempre fui, dentro da Vivo, eu sempre fui operação. Tá? Um time de era implantação e operação. Né? Então tinha um time que especificava, comprava os equipamentos, e aí o meu time entrava ali na época, na hora de implantar e depois operar essa rede. Mas quando vocês pegavam a rede lá do legado lá e foi, sei lá, foi virando fibra, era tudo fibra própria? Tinha muito circuito alugado, né, porque a gente era móvel e as operadoras fixas, né, lá, Embratel, Oi, os circuitos de longa distância eram alugados delas, né, mas tinha muito, assim, nessa época tinha pouca fibra, né, os circuitos eram SDH, né, rádio PDH, cara, dos circuitos de baixa velocidade, tinha muito satélite, atendia o norte, aí lá o circuito satélite, você tinha um link satélite 4 mega, 8 mega, era assim os nossos linkzinhos, que eu tinha de link 2 mega, 4 mega, cara, era um monte, aí depois as velocidades começaram a crescer, em cima de SDH, depois veio o mundo DWDM, e aí começou a entregar circuitos de mais velocidade para a rede IP. E aí a gente começou a trafegar ali de giga para cima, né? Mas até então, cara, era tudo circuitinho. Interface 1, era tudo em cima de interface 1, 2 mega. O que tinha de circuito 2 mega interface 1 era brincadeira. Depois que foi começar a entregar um Ethernet direto, né? Numa interface 100 mega, depois numa interface giga, né? Fibra ou não. Mas isso foi... Aí a fibra tinha muito dentro do data center, tá? Dentro desses centros de dados a gente já tinha... Aí já tinha mais fibra, mais circuito giga, mais para
para curta distância. Fibra de longa distância foi mais para frente, né? Foi a partir do SDH e depois do WDM que as bandas realmente começaram a crescer. Mas teve sei lá, quando você chegou aí, você já tinha uma carteira aí, sei lá, quantos clientes mais ou menos, assinantes, e depois isso dobrou, triplicou, foi muito rápido o crescimento? Você lembra assim? Eu lembro de ter, sei lá, 10, 20 milhões de clientes, né? Era voz, e de repente o 3G foi o boom. Tá? O 3G foi um boom gigantesco, assim. Aí a gente tinha a métrica clientes de voz, clientes dados, né? Clientes dados foi, assim, vertiginoso o crescimento. E Backbone IP teve que aguentar, né? E aí a gente criou um segundo Backbone IP, só para dados. Aquele Backbone IP MPLS que a gente tinha criado, onde trafegava tudo, era um backbone unificado para telecom e para TI. A gente criou um backbone dedicado só para o 3G, o tráfego de internet de clientes. Dados de clientes trafegavam no backbone separado porque os equipamentos já eram antigos, não davam conta, não tinham capacidade. Aí, quer saber, vamos fazer um backbone separado. Mas como é que era? É um porte gigantesco, né? Uma empresa de telecom desse tamanho. Sim. Era entre estados? Como é que era feito o backbone de vocês? Onde vocês colocavam os equipamentos, as caixas, os anéis? O que vocês faziam? Então, vamos lá. Pensando no mundo telecom, né? No mundo telecom, a gente tinha dentro das... A gente tinha que pegar o tráfego, porque no final, quando entrou o 3G, o que a gente tinha que fazer? Pegar um pacote que está saindo do celular e entregar isso para a internet, né? As nossas saídas internet, na época, eram Rio e São Paulo. Então você tinha que pegar um pacote de qualquer lugar do Brasil e levar ele para Rio e São Paulo. E aí esse processo era pegar do celular, levar para a estação rádio base, né, a antiga estação rádio base, as antenas de celulares, que estão ligadas a alguma central telefônica, distribuída aí no Brasil. Geralmente, né, ou elas estão nas capitais ou grandes centros regionais. Tá? Então, pegar Minas, a gente tem alguns centros, sei lá, regionais, Montes Claros, região de Uberlândia, né? Você tem alguns centros regionais que você leva todo esse tráfego via rede de telecom mesmo, seja IP ou não, aí tem rádio ou fibra, né? Nos grandes centros metropolitanos a banda começou a crescer, você começou a ter os anéis metropolitanos, mas você levava até uma central. Aí nessa central entrava no nosso backbone IP. O backbone IP que eu cuidava interligava todas essas centrais, né? Então pegava, sei lá, Porto Velho, Rondônia inteira só tinha central em Porto Velho. Então via sistema telecom em Porto Velho entregava o backbone IP. E a gente escoava isso para algum elemento que ia para a rede internet. E aí levava isso para Rio e São Paulo para entregar para a internet, as nossas saídas internacionais de internet. Aí depois começou a evoluir, vamos usar os PTTs, né? Esse negócio do conceito dos PTTs aumentou, e aí começamos a criar as interligações metropolitanas, né, para escoar tráfego e não depender desses links internacionais e os pontos de troca de tráfego, a gente fazia essas coisas internas. Depois a gente começou a abrir, vamos fazer uma saída internet em Fortaleza tem cabo submarino, e aí começou a multiplicar, até foi quando a Telefônica, né, teve a fusão Telefônica Vivo, e que depois dessa fusão fiquei mais 2 anos, mudei um pouco de área, saí dessa área de operação, fui gerenciar um time lá que era um time na área de gestão de mudanças, gestão de configuração. A gente tinha uma área ali tentando continuidade do negócio, né, voltado ali para a telecom como um todo. Foi na época que eu acabei saindo da Vivo, né, foi em 2013. Então fiquei 10 anos lá na Vivo, 8 anos basicamente em backbone IP, né, como gerente ali de operações de várias regiões do Brasil inteiro. Eu gerenciei quase que o Brasil inteiro, os times de backbone IP de operação do quase o Brasil inteiro, em algum momento trabalharam comigo. Aí você ganhou os cabelos brancos lá. Ganhei muito cabelo branco. Esses meus cabelos brancos eu tenho desde antes dos 30, pô. Meus cabelos brancos são já antigos. Dessa época aí. No início ali, né? Acho que de toda a parte de operação de telefonia que vai migrando, acho que normal é tentar reaproveitar a planta que já tem, até porque, né, você já tem ali já feito, né? Para que eu vou fazer coisa nova, né? É isso aí. Aí depois você meio que expande por cima ali, né? Vai vendo que o trem tá dando certo e vai expandindo ali, né? O volume de tráfego lá que vocês viam lá no início e quando você saiu ali deve ser uma loucura, né, cara? Sei lá, multiplicou por 100, por 1000, assim, é um negócio absurdo. Eu lembro quando eu tava saindo lá em 2013, estavam se fazendo o upgrade dos circuitos de internet, o circuito internacional, né, de internet, estava se fazendo upgrade deles para circuitos de 100 GB. Eram 100 GB,
Na época, 100 GB era um absurdo em 2013. E estava fazendo upgrade dos circuitos para 100 GB, assim, que era um negócio enorme. Pô, mas antigamente, se você pensar 1 GB de internet, o próprio 3G, o 3G você tinha 1 mega, 2 mega de internet, assim, é muito, assim, não tem como, assim, o crescimento é vertiginoso, assim, é impressionante como cresceu o volume de tráfego. Tá? Isso aí, cara, circuito Brasília-São Paulo, né, que era um circuito importante. Eu sempre trabalhando em Brasília-São Paulo, primeira versão do Backbone IP era tipo um circuito de 20 mega. Circuito de 20 mega, pô. Depois esse circuito foi crescendo. Hoje é um circuito de 10 GB, entendeu? Se não for mais, nem tenho ideia, mas assim, é de 10 GB para cima. É absurdo. Então, de 20 mega para 10 GB, cara, é o quê? Quase 1000 vezes, né? 1000 vezes, né? 1000 vezes, praticamente. Cara, é muita coisa. Quando você iniciou lá no estágio, lá, né? Você estava estudando ainda ou você já tinha formado? Não, estava estudando. E aí, você bateu lá e os caras, você vai fazer isso aqui, vai mexer com rede IP aqui, e aí meio que você teve contato com certificação lá nesse início já? Então, nesse início, quando eu entrei lá, né, tinha uns equipamentos lá de um Cisco, um switch Cisco, uns roteador da Cisco, uns equipamentos Tricom, e aí foi onde eu conheci Cisco assim mesmo, sabe, na faculdade já tinha um pessoal que falava de Cisco, um pessoal que tinha algumas coisas, e eu falei, aí foi onde eu comecei a interagir, né, ter acesso aos equipamentos, tive um circuito ali e tal, e comecei a mexer, né, muito na rede corporativa, rede administrativa corporativa ali, então toda a parte de switch do prédio, por exemplo, da sede de Brasília, vamos modernizar, vamos melhorar. Cara, e naquela época, só para você ter ideia, né, em 2003, quando eu entrei, a rede era tudo flat, não tinha VLAN, subnet. Cara, qual é a rede? VLAN 1, rede 10.0/16. Usuário, servidor, tudo na mesma rede, pô. Tudo isso na mesma rede. E aí o pessoal começa a segmentar isso aí. Então eu comecei a ter contato. Dava um loop lá no primeiro andar, parava o prédio inteiro. Parava o prédio inteiro, pô, parava tudo, data center, tudo mesmo, domínio de spanning tree, cara, era a rede no começo dos anos 2003, né? Vai fazer quase 20 anos. Aí eu comecei a conhecer, eu falei, opa, esse negócio de certificação é legal, né? E... só no seu início lá do estágio, os caras te colocaram para fazer o quê? Porque muita gente aqui deve estar iniciando a carreira e os caras acham que já vai entrar na empresa, já vai ter acesso a equipamento e já vai sair fazendo tudo. Cara, naquela época as coisas eram diferentes, viu? Naquela época era diferente. Então, assim, não existia autenticação centralizada. Qual é a senha do equipamento? Usa essa senha e essa senha você acessa qualquer equipamento. Então, você mexia a qualquer hora do dia, mas assim, as redes, é aquilo que eu falei, eram muito menos críticas do que são hoje. Então, se eu errasse um comandinho, o cara ficava sem e-mail, ficava sem acessar o site da internet, né? Mas 20 anos atrás, você não tinha negócios mesmo, o core do business dependendo disso, como é hoje. Então, eu tinha pleno acesso, cara, era estagiário, eu tinha senha de root da rede inteira. Aí começa aí, configura uns equipamentos aí, faz umas POCs, né, as provas de conceito dos equipamentos novos, moderniza essa rede, trabalhei muito com documentação, né, entender, documentar as coisas, aí vamos fazer a segmentação da rede. Teve um projeto lá da rede corporativa onde a gente, vamos botar um switch layer 3, agora a gente vai segmentar em VLAN, cada andar tem a sua VLAN, tal. Trabalhei muito nesse tipo de projeto, e muito na otimização, assim, trabalhei muito em algumas coisas de automação lá atrás, hoje se fala muito lá em DevOps, né, automação. Cara, em 2003 eu trabalhava, hoje é Python, né, o negócio evoluiu. Na minha época, eu tinha uma linguagem de programação que eu nunca mais ouvi falar, ninguém mexendo com isso, que era Perl, né? Aí eu tinha uns scripts em Perl lá, que ia lá fazer um backup dos equipamentos, né? Pegava alguma configuração, muito nos sistemas de gerência, não tinha nada de Zabbix. Hoje em dia, Zabbix, na época não tinha Zabbix, não, eram os pré-Zabbix da vida. Eu cuidei de muitos desses sisteminhas, entendeu? Então, como estagiário ali, eu ficava muito nessa, né? Como você não está ali no dia a dia, né? Na pancada do dia a dia, janela de manutenção, eu ficava nessas otimizações, muito olhando gerência, configuração, backup, como que eu automatizo algumas tarefas que o pessoal não tinha tempo de fazer. Mas, cara, na época não tinha Gmod, gestão de mudança, ITIL, essas coisas. Não tinha nada. Vamos fazer mudança aqui, vamos sai mudando tudo. E ao longo do tempo essas coisas foram evoluindo, né?
Mas era interessante. Nisso era raiz, pô. Não era Nutella igual as coisas hoje em dia lá. Opa, eu vou mexer, vou dar um comando no equipamento, você tem que abrir uma Gmood, né, uma gestão de mudança ali, ou qualquer nome que você queira dar para isso aí, alguém tem que aprovar aquilo. Não tinha nada disso, não. A gente, na cara dura, na coragem, ia fazendo as coisas. Também não tinha muita consequência, como você falou, né? Hoje, se você parar a internet, cara, é pior que acabar a energia. É isso aí. E aí eu comecei esse negócio de certificação, eu falei, opa, Cisco é um caminho legal, gostava muito dessa parte de rede, querendo estudar, conhecer, eu falei, eu vou fazer meu CCNA. Então, quando eu era estagiário, eu fiz meu CCNA. Em 2003, eu ainda era estagiário, fui lá, paguei a prova e passei no CCNA, né? Mas a empresa pagava? A empresa reembolsava? Não. Nada, paguei do meu bolso. Só que eu não tenho muita noção de quanto que se representava, sabe? Né? Em termos de bolsa lá, da minha bolsa de estágio. E lá, 2003, quanto que era o dólar na época? O dólar não era muito caro, assim, a proporção, né? Mas eu também, minha bolsa de estágio, se eu não me engano, era tipo R$350. Acho que era um mês de bolsa de estágio, acho que nem isso. $150, né? Uma prova dessa. Um dólar, não sei se nem custava 2 o dólar, acho que era menos de 2, né? Uma proporção assim seria, sei lá, metade da minha bolsa de estágio, né? Ou uma bolsa de estágio a prova, mas eu fiz na cara e na coragem. Peguei material, estudei, li, até não tinha simulador, não tinha nada. Eu tinha meus equipamentinhos lá que às vezes eu pegava botava na bancada, treinava os comandos e fiz meu CCNA, né? Foi em 2003. E aí eu comecei, né, esse negócio de certificação. E aí eu vou contar um pouquinho da minha história, que eu acho que é uma história interessante, assim, em termos de carreira, né? Muito diferente do que eu vejo, assim, o tradicional. Então, 2003, estagiário, operação, adorava aquilo, janela. Aí eu me formei em 2004, fui contratado pela Vivo, engenheiro júnior lá, achando ótimo, um monte de janela de manutenção, foi o projeto de backbone, janela, mas eu garotão, 22 anos de idade lá, energia não faltava, né? E aí eu falei, opa, agora eu vou fazer CCNP, né? Quero crescer nessa carreira. E aí comecei a fazer umas provas lá de CCNP, aí eu já não lembro exatamente os anos, né? Mas eu comecei, faço uma prova, faço outra prova. E aí, o que foi interessante na minha carreira? Né? Em 2005, né, eu tinha 1 ano e pouco de Vivo, eu acho que eu ainda não tinha meu CCNP, tá? Mas certamente eu já tinha feito 1 ou 2 provas de CCNP. Na época eram 4, né? Eram 4 provas. Routing, switching, acesso remoto, né? Tinha ISDN, né? O pessoal que está vendo esse vídeo aí, pessoal novo aí, não deve nem saber o que é ISDN, X25, frame relay, era esse tipo de coisa que caía, e a provinha lá de troubleshoot, então eram 4 provas. Eu já tinha feito umas 2 ou 3, eu não me lembro exatamente. E aí a Vivo estava passando em transição, muita mudança, eu sempre fui uma pessoa muito... você me dá espaço, eu vou ocupando, entendeu? Esse negócio, eu ia fazendo as coisas, o pessoal me dá o equipamento ali, deu a senha de root, eu vou fazendo as coisas, né? E depois, se você quiser, me segura, me chama atenção ali, mas eu ia fazendo as coisas. Então, eu muito cedo, eu assumi, assim, precisa de um coordenador de equipe. Bota o Maurício vai... assume as coisas, assume as buchas lá, resolve as coisas, bota ele como coordenador. E eu, assim, com 1 ano de formado, eu era coordenador de equipe ali do time, coordenador do time do Centro-Oeste ali, que tinha umas 6, 7 pessoas. Isso com 1 ano de formado em 2005. E aí teve um episódio muito, que foi assim, mudou minha vida, né? Quando eu estava na Vivo, aí a Vivo estava em transição, trabalhando demais, né? Muita hora extra, de madrugada direto, eles cortando vaga, porque tinha criado a Vivo, né? Centralizando um monte de coisa em São Paulo, né? Porque as diferentes operadoras, tudo dentro desse processo. Eu estava vivendo um momento meio conturbado, assim, trabalhando demais, e eu recebi uma oferta de uma empresa ali, que era um parceiro, uma empresa na área de segurança, e que me chamou para trabalhar lá. Aí eu fui lá, conversei com meu chefe na época, tal, cara, vou sair, pedi as contas, vou sair da Vivo, pedi as contas, e ele, fica 2 semaninhas aí para você passar seu serviço para as coisas. Eu falei, beleza. Aí tava lá, aí meu penúltimo dia de trabalho, o meu gerente teve um infarto e faleceu, meu penúltimo dia. E aí faleceu, tal, sexta-feira, enterro dele, veio o diretor de São Paulo, o diretor do RH, falou, Maurício, a gente não quer que você saia, não. Falei, mas eu já pedi demissão, já tinha feito exame demissional, já tinha feito tudo. Não, Maurício, a gente precisa de você e tal, mas eu já falei com outra empresa. Eu tinha 1 semana de folga, né, que eu ia viajar para começar no outro emprego,
para não emendar os dois. Aí, não, Maurício, a gente quer que fique. Não sei como ainda, mas a gente quer que fique. Eu falei, eu tô viajando sábado, amanhã eu tô viajando, tinha férias aí, uma semaninha para começar no outro emprego, tô viajando, tá bom, Maurício, vou segurar sua demissão por uma semana, pode ser? Eu falei, pode. Aí a gente vai te ligar, vai te fazer a oferta. Aí eu tava lá na minha viagem, esperando começar o outro emprego, eles seguraram minha demissão por uma semana, e aí lá no meio da minha viagem, no meio da semana, falaram, Maurício, você não quer ser o gerente, não? Aí o gerente da área, aí eu assumi a gerência do meu gerente que tinha falecido. Aí eu falei, cara, aí vieram com uma oferta que não tinha como recusar, sabe? Eu tinha 24 anos na época, não tinha nem 23 anos na época, eu assumi a gerência assim, de uma equipe inteira, distribuída em várias partes do país, centro-oeste, norte, tinha um pedaço do nordeste, Bahia, Sergipe, eram umas 12 pessoas. Aí eu falei, cara, não tem como recusar. Aí eu tive que falar, explicar, contar toda a história lá pro meu ex-futuro empregador, e contei a história, os caras entenderam, né, E aí eu voltei para Vivo, né, voltei assim, nem cheguei a sair. E voltei da viagem e assumi isso. E aí eu fui para uma área de gestão, né, então isso foi em 2005, e eu fiquei na Vivo até 2013, então foram 8 anos como gestor. E aí desenvolvi, passei por um trabalho mais administrativo, mais de gestão de time, mas eu nunca larguei o pezinho ali da parte técnica, porque eu sempre gostei muito. Então, aí eu terminei meu CCNP, eu estava sempre estudando, eu sempre gostava de dar meu espetáculo no projeto, parei de fazer janela de manutenção, né? Foi diminuindo, até que o time estava pronto, preparando o time lá, porque como coordenador de equipe tinha muitas coisas assim em cima de mim, aí fui passando, preparando o time. Essa parte de formação é muito legal, sempre gostei, formar os estagiários, né, trazer gente nova, trabalhar na formação deles, e fiquei mais focando nessa parte, né, de desenvolvimento da equipe, mas para desenvolver bem o time, eu sempre falei, opa, preciso conhecer tecnicamente. Aí fiz CCNP, acho que foi em 2006, né, que eu terminei meu CCNP, ou foi 2005 mesmo, nem lembro mais, fiz CCNP, fiz uma certificação que tinha na época chamada CCIP, não sei nem se já ouviu falar, mas era na parte de telecom, era uma certificação interessante que eu fiz na época, fiz CCDA, CCDP, aí parei por aí. Né? Eu falei, tinha um sonho de CCIE, né? Sempre pensava, opa, CCIE era o alvo, mas como eu fui para esse mundo de gestão, aí eu fui fazer outras certificações na parte de ITIL, né, que era um negócio que também estava vindo, tal, nessa parte de gestão e me afastei um pouco desse mundo técnico. Mas o time que você fazia gestão, ele sempre estava longe, assim? Tipo, sempre espalhado? Você tinha contato Sempre espalhado. Eu fiquei quase todo, só os últimos 6 meses que eu fui para São Paulo, tá? Mas o meu tempo inteiro, dos meus 10 anos de Vivo, foi 9 anos e meio em Brasília e 6 meses em São Paulo, que foi quando eu assumi uma área lá de gestão de mudanças, que eu contei um pouquinho para você lá no início. Mas sempre foi um time distribuído, né? Então eu tinha lá 4 pessoas em Brasília, 5 em BH, 3 no Rio Grande do Sul, 2 no Paraná, 1 em Porto Velho, um em Goiânia, um em Cuiabá, um em Campo Grande, e aí já tive várias regiões, teve época que o norte era minha, depois deixei de ter o norte, assumi o sul, assumi BH, nordeste, e aí muitas diferentes estruturas, mas sempre um time distribuído, sempre tinha algumas pessoas em pontos estratégicos do país cuidando desse backbone IP, e aí eu era gestor desse time. Né? Aí teve transmissão, então é um time ali que variou de 10, 15 pessoas, chegou a ter quase 30, né? Quando recebi outras áreas, não só backbone IP, mas um backbone de transmissão de telecom mesmo, foi um time que cresceu. Como operação, a tarefa era manter funcionando, era isso? Manter funcionando, e a gente fazia a implantação, então novos projetos que tinham, quem ia lá na janela de manutenção de madrugada, tirar um equipamento, botar um novo, né, revisar os scripts de configuração, era esse time, né? Dava pau, sobreaviso, uma coisa parou, era esse time. Novas configurações. Aí quando começou esse negócio, janela de manutenção, tudo, não faço uma configuração, o risco começou a aumentar, né, e aí tem os comandos clássicos, né, que na Cisco que você der o comando lá para alguma coisa, né, a gente tinha 2 comandos que era tipo batismo, né, da galera. Um era, opa, bota a VLAN lá no trunk. Aí o cara ia lá, switch port trunk, esquecia do ADD, 3 letrinhas, switch port trunk, VLAN tal, matava todas as VLAN que tava lá. Esse era um clássico aí que todo mundo, algum dia foi batizado. O outro era um comandinho era o da MPLS? Era o comandinho de
de MPLS. Às vezes a gente vou tirar o MPLS, um circuito estava com erro, estava com alguma taxa de erro, aí você dava, acho que era no IP MPLS, na interface. Vou tirar o MPLS da interface, que aí você matava ela, você deixava ela ativa, até para testar o circuito, tá? Mas estava com erro, mas o tráfego do backbone deixava de passar por ele. Aí, se você desse, eu acho que era no MPLS-P, você matava o processo MPLS da caixa inteira. Na caixa inteira. Então, em vez de você tirar uma interface do MPLS, você, dentro da interface, você dava o comandinho e ele aplicava globalmente e matava o MPLS da caixa. Eram os dois comandinhos de batismo lá que o pessoal volta e meia errava. Então, nesse tempo, tudo que aí o pessoal começou, opa, é muito perigoso você botar uma VLAN num trunk ou mexer na interface, vamos fazer essas coisas de madrugada. Aí esse time também, qualquer novas configurações que tinha que fazer, fazia também tudo na janela de manutenção. Então meu time sempre foi um time que fez muita hora extra, trabalhou de madrugada, sobreaviso, final de semana, e era o dia a dia da galera do meu time, né? Era uma gestão, então, o que a gente vê muito agora na pandemia remota, você já fez isso durante 10 anos. A vida inteira, né? Eu tinha 4, 5 pessoas que sentavam do meu lado, o resto era tudo, onde meu chefe era remoto. E meu chefe também sempre ficou, né, em São Paulo, né, diretor sempre em São Paulo, e eu lá em Brasília, então sempre trabalhei remotamente, mas todo mundo ia pro prédio, né, não tinha essa de trabalhar remoto, não. No sobreaviso, sim, a gente fazia já muita coisa remoto, tá? Acionava do sobreaviso, conectava na VPN, acessava ali, via o que estava acontecendo, né, a gente não tinha que se deslocar muito, não. Agora, nas janelas de manutenção, que tinha um risco de matar a rede, aí não tem jeito, você tem que estar lá, porque se parar a rede, você tem que pegar a console, né? Isso aí não tem jeito. E aí, assim, contando um pouquinho mais da minha história aí, onde que eu cheguei no CCIE, né, que eu acho que muito dos seus ouvintes aí almeja lá, viu, o CCIE ali é meu grande alvo, né? Aí o que aconteceu comigo? Eu fui para São Paulo, né, numa área de gestão, me afastei dessa parte de rede IP e eu, sinceramente, estava achando que esse mundo de telecom não era ali o futuro, que eu não via tanto futuro ali, estava cansado, eu falei, opa, eu sempre cresci em Brasília, querendo voltar para Brasília, falei, quer saber, eu vou voltar para Brasília, e pedi as contas da Vivo, ela estava nessa época ainda na junção com a Telefônica, tinha uns planos de emissão voluntária periódico, né? Teve um desses aí, eu falei pro meu chefe, lá pro meu diretor, eu falei, opa, vou entrar nesse negócio, você me manda embora aí. E ele me mandou embora, eu entrei no PDV. Voltei para Brasília. Eu voltei, quando eu estava pensando em sair, eu fiz um concurso aqui em Brasília, né? Apareceu uma empresa nova, era na época do governo da Dilma, que criou uma empresa pública para cuidar dos hospitais universitários federais. O nome dela era EBSER. Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, né? Hoje ela é gestora aí de boa parte dos hospitais universitários federais no Brasil. Isso foi em 2013. Apareceu um concurso, criou-se uma nova empresa pública, apareceu um concurso, aí tinha lá um concurso lá, analista de telecom, de rede P, né? Exatamente aquilo que eu sabia. Eu tinha CCNP, CCDP, CCIP, tinha 3 certificações nível P. Eu falei, opa, esse negócio aí é interessante. Fiz o concurso, né? Passei. Aí você passa no concurso, você fica esperando. E estava saindo da Vivo. Nessa época que eu estava saindo da Vivo, tá, no último ano ali, a Vivo fez um programa de capacitação dos profissionais. A gente sempre teve muita dificuldade nessa área de rede IP, é uma área difícil de achar gente qualificada. Então o CCNA, o CCNP, o CCIE são assim, diplomas assim que o cara, alguma coisa ele conhece. E a gente começou um programa assim de vamos pegar os nossos melhores caras e vamos investir num CCIE para esses caras. E a gente selecionou algumas pessoas no Brasil, sei lá, uma meia dúzia de pessoas, umas 10 pessoas no Brasil inteiro, que trabalhavam na Vivo, e falaram, esses caras a gente vai passar por um treinamento, bootcamp, vamos prepará-los para o CCIE. Nessa época, o que eu fiz? Eu ainda estava na Vivo. Eu falei, e aí tinha, acho que 2 ou 3 do meu time que participaram desse programa. Aí entraram vários outros times, né? O pessoal de engenharia, de projetos, também entrou, e eu falei, aí criou-se um time dentro da Vivo, da galera, opa, vamos fazer CCIE. Eu não podia entrar nesse time, porque eu era gerente, né, mas eu gostava, simpatizava, e sempre tinha pensado, opa, eu queria fazer o CCIE. E o meu CCIE, assim, fiz CCNA em 2003, já estava lá em 2012, 13, quase 10 anos depois, tinha parado de fazer as certificações, porque estava num cargo de gestão, assim, que não exercitava aquilo lá no dia a dia. E aí, o que estava acontecendo? Minhas certificações estavam para vencer.
Eu falei, quer saber? Deixa eu entrar nessa onda do CCIE aí, deixa eu estudar, pelo menos a prova teórica, eu faço só para renovar lá minhas certificações. E aí, quando eu estava nesse processo de sair da Vivo, eu fiz a prova do CCIE. Aí eu já não lembro exatamente se eu fiz a prova teórica do CCIE, quando eu ainda estava na Vivo ou depois que eu saí. Mas eu estava nesse grupinho da galera ali e que estava se certificando. Aí saí da Vivo, tinha passado nesse concurso. No dia que eu saí da Vivo, fui convocado para 2 dias depois entregar a documentação, na segunda-feira seguinte começar a trabalhar lá na EBSER. Aí eu comecei a trabalhar lá na EBSER, a prova teórica do CCIE eu acho que eu já tinha feito, tenho quase certeza que eu já tinha feito ela. Aí eu comecei a trabalhar, eu voltei para as origens, era uma empresa nova, eu era o único cara que conhecia de rede lá, foi o primeiro concurso, a primeira chamada, o primeiro concurso, então não tinha ninguém, estava montando a empresa, era uma startup, tinha que montar tudo do zero. E aí, não era mais telecom, era TI mesmo. Aqui eu tinha que cuidar da rede do data center, virtualização, telefonia IP, a própria rede corporativa, a rede Wi-Fi, né? Lá eu era backbone IP, era muito específico, era backbone IP. Aí eu comecei a ter contato com outras coisas. Aí eu falei, opa, tô aqui no governo, sou concursado e tal, mas eu nunca me vi como um funcionário público. Mas seu cargo lá, o que? Analista do concurso? Eu era analista de rede. 3 semanas que eu estava trabalhando lá, me chamaram para ser o gerente da equipe de infra de TI, projeto e operação, toda a infra do data center, né? Gerente de infraestrutura. 3 semanas eu virei gerente de infraestrutura lá, né? Porque eu tinha um histórico e tal. Eu falo, pô, como que você entrou aqui como analista? Eu falei, ó, eu virei, e eu entrei no concurso para ganhar 3 vezes menos que eu ganhava na Vivo, né? Mas foi meu caminho ali, ó, eu tinha um PDV, tô voltando para Brasília, aí virei gerente de infraestrutura lá, melhorou meu salário, e chegou perto até do que eu ganhava na Vivo, e aí eu comecei, só que ali eu não tinha equipe, não tinha time, não tinha muita equipe, e eu falei, cara, quer saber? É a hora de eu fazer o CCIE. Tinha esse grupinho que a gente tinha criado, falei, cara, vou começar a estudar. Comecei a estudar e comprei um notebook, enchi ele de RAM. Na época lá tinha, pra você ter ideia, não tinha. Hoje em dia a galera tem IVNG, GNS, né? É pré-GNS, já tinha o GNS. O GNS ainda estava. Eu não fazia. Que ano foi? Que ano foi isso? Não, já tinha GNS. Isso foi 2013. Tá? Então, já tinha GNS, já tinha o GNS. Eu tô até tentando lembrar aqui. Não, já tinha o GNS, mas eu não rodava meus lábios no GNS, e que antes do GNS tinha um cara chamado Dynamips, Dynagen, era o pré-GNS, não tinha interface gráfica, era interface T, você montava as topologias. Eu usava muito esse cara. E aí eu falei, cara, minha chance de eu ter uma carreira, eu sonhava em trabalhar na Cisco. Eu falei, opa, Cisco era legal. Sempre pensei em trabalhar um dia na Cisco. Falei, se eu vou ter uma chance de trabalhar na Cisco, né, ir numa área de um fornecedor, trabalhar com projeto, atender cliente, o CCIE vai me abrir alguma porta com isso aí. Aí, como eu já tinha feito CCIE teórico, tinha galera lá estudando para o CCIE, tinha um grupinho, eu falei, eu vou entrar nesse grupo. E eu já era funcionário público, então eu tinha uma rotina até que era pesadinha, porque a gente era startup, tinha pouca gente, mas eu arranjava o tempinho ali todo dia à noite, aí eu falei, agora eu vou mergulhar. Lab, workbook e tal. Peguei os workbook, baixei da internet lá os Lab Guide, usei muito do INE, né, ANI, na época tinha um IP Expert, que depois até faliu, né, pegava os workbooks desse cara, montava topologia e ficava lab, e marquei minha prova. Né? Route Switch. Marquei prova de Route Switch lá em São Paulo. Era em São Paulo, Lab Móvel. E eu marquei, mas outros 2 colegas meus, na época que estavam lá da época da Vivo, também marcaram. Só eu passei. Passei de primeira. Passou de primeira? Passei de primeira. Fiquei felizão assim. Filha da mãe. Fiquei feliz e tal. Falei, agora eu tenho CCIE. O que eu vou fazer com o CCIE, né? E aí o que aconteceu? Eu lá estava no governo, né, como gestor, comecei a conhecer muita gente. A Cisco começou lá, né, conheci a galera da Cisco, os caras com 3 CCIEs, né, com tanto CCIE, comecei a fazer isso aí. E comecei a conhecer e ter vários contatos com fabricantes e com parceiros da Cisco. E aí eu não queria esse negócio de serviço público para mim. Eu me olhava ali na iniciativa privada, sempre tinha trabalhado na iniciativa privada, falei, quer saber? Vou pedir as contas. Saí da Vivo, tinha nada ainda, na Vivo não, saí da EBSER, e eu não tinha nada em vista ainda, né? Nada em vista, eu não gostei muito era politicagem e tal, fizemos muita coisa lá, onde eu comecei a ver virtualização, aí eu comecei a ver um outro mundo, né?
Eu era gerente de uns caras que cuidavam banco de dados, uns caras que cuidavam de AD, Windows, Exchange, toda a infra Microsoft, era outro mundo. E aí eu comecei a ter o contato com data center mesmo, sabe? Que eu não tinha, meu negócio era backbone IP. Mas resolvi sair, né, e eu fiquei ali, foi a época que meu filho nasceu, fiquei uns 2, 3 meses em casa, e aí um parceiro, foi a Teltec, era um parceiro lá do Sul, um parceiro Gold da Cisco, abriu o escritório em Brasília, contrataram um ex-funcionário da Cisco, um ex-engenheiro da Cisco, que é o Alexandre Moraes, né, que tem 3 CCIEs, tal, que eu conheci ele nessa época. Tem um cara bom para você entrevistar aí, o Alexandre é um famoso. O Alexandre Moraes, Anotar ele foi para a Teltec, ele foi o primeiro cara a escrever um livro da Cisco Press no Brasil. Era o cara do ASA, do Cisco, do Faro ASA. Depois você bate um papo com ele e fala que foi indicação minha. O Alexandre me chamou, Maurício, vem trabalhar aqui. Tinha conhecido ele na Cisco, não quer trabalhar aqui comigo nessa área de pré-venda? E eu falei, cara, vamos lá, vamos encarar isso aí. Nunca tinha encarado. Eles estavam precisando de CCIE, que eles estavam virando parceiro Gold na época, né? Para você ser parceiro Gold da Cisco, você tem que ter 4 CCIEs, né? Aí eu entreguei meu CCIE lá, né? Registrei lá, vinculei a parceria. Eles viraram Gold, são Gold até hoje, desde essa época, um parceiro bastante forte aí com o Cisco, e entrei nessa área aí de pré-vendas. E aí eu comecei a trabalhar com tudo quanto é tipo de projeto, né? Um pré-venda, então, a área técnica ali, né? Tentando mostrar as vantagens, né? Muito projeto com Cisco, era um parceiro praticamente só focado em Cisco, e comecei a trabalhar. E aí eu passei depois para um outro parceiro, né, sempre na área de pré-venda, fui para Dimension Data, que hoje é NTT, e quando eu estava lá, eu fiquei uns quase 3 anos nessa vida aí de parceiro, tá, na área de pré-venda em parceiro. Na Teltec eu cheguei a coordenar o time de pré-venda, e aí a gente teve uma chance de abrir uma vaga aqui no escritório da Cisco de Brasília. Não, na ADD também em Brasília. Aí na NTT em Brasília também, era Dimension Data na época, né? Aí abriu uma vaga da Cisco, no escritório da Cisco em Brasília, e consegui entrar na Cisco, né? Entrei na Cisco, opa, agora eu sou um engenheiro da Cisco, né? Crachá Cisco e tal, e-mail cisco.com, e, cara, adorava aquilo ali. Aí, quando eu tava na NTT, né? Na época da Dimension Data, e até por um pouco até da influência do Alexandre, que era o cara de segurança, Maurício, investe em segurança, eu escrevi meu livro do Faro Cisco, da Cisco Press, era o livro dele, eu falei, comecei a investir na parte de segurança. Aí quando eu fui renovar, minha primeira renovação de CCIE, eu falei, quer saber, já que eu vou ter que renovar, fazer uma prova teórica, deixa eu fazer a prova da segurança. Tomei pau. CCIE de segurança, prova teórica, tomei pau. Falei, opa, essa prova aí não é tão fácil não. Aí fui lá, estudei. 2, 3 meses, não, acho que foi 1 mês depois, 2 meses depois, fiz a prova de novo, passei. Aí renovei meu CCIE. Estava até preocupado, né? Eu já estava com o relógio contando. O CCIE, na época, era 2 anos para renovar. Eu tinha 2 anos para renovar o CCIE e eu já estava esgotando meu prazo. Na 45 segundo tempo, fiz a segunda vez a prova, falei, tem que passar de qualquer jeito, passei, renovei meu CCIE, Route Switch, e tinha feito a prova teórica do segurança. E aí eu falei, eu gostava dessa parte de segurança, sempre gostei, aí eu resolvi investir. Aí eu fiz o Lab de segurança quando eu estava na Dimension Data. Estava na Dimension Data, aí o Lab, sempre fiz o Lab móvel da Cisco, né? Aí o Lab móvel nessa época era no Rio de Janeiro, marquei uma viagem para o Rio de Janeiro, fui lá, fiz o Lab de segurança, passei de primeira também. Os 2 eu passei de primeira, os 2 Lab, mas tomei pau na prova teórica de segurança. Aí tirei meu segundo CCIE. Então, quando eu entrei na Cisco, eu já tinha 2 CCIEs. Aí, isso aí pesa, assim, o CCIE é pré-requisito de forma alguma, né? Mas na hora, sim, eu acho que acaba que tem um peso relevante. Entrei na Cisco como pré-venda, atendi o Banco do Brasil, os projetos complicados, trabalhando com tudo, e adorava aquilo ali. Agora o ritmo era pesado, sabe? O ritmo era forte, assim, cobrança forte e tal. E aí o que aconteceu? Eu falei, cara, adoro a parte técnica, né? Já tenho 2 CCIEs, e eu tava indo para um lado mais comercial, sabe? De que eu não tava gostando daquilo. Não, agora pré-venda ali, você estava vendendo slide ali? Isso, aí eu estava indo muito pro lado do slide, entendeu? Eu falei, cara, mas não tô gostando disso, né? Não tô gostando disso, eu gosto de meter a mão, mas tinha POC, tinha prova de conceito, metia a mão, assim, mas... Mas vem cá, o que você mostrava no slide funcionava na POC? Funcionava. Tá bom. Tinha que fazer funcionar, ué, não tinha opção, né? Eu ia lá mostrar, eu tinha que fazer funcionar.
Mas, assim, a parte hands-on já era bem menor, assim, começou a diminuir muito. E, assim, o portfólio é muito grande. A Cisco tem um portfólio muito grande. Um dia eu ia falar de roteamento para operadora, MPLS, BGP. No outro dia eu estava falando de ACI no data center, VXLAN. No outro dia eu estava falando de videoconferência, telefonia. Aí no outro dia eu estava falando de DWDM. Então, assim, aí depois começou esse negócio de SD-WAN. Era um portfólio gigantesco. E aí eu estava sentindo, pô, mas você viajava também? Ou ficava... Não viajava muito, não, porque eu atendia, a minha carteira era aqui em Brasília. Então, eu atendia muito Banco do Brasil, Caixa Econômica, né? Era uma carteira em Brasília. Viajava pouco, mas viajava também. Viajava, até porque Banco do Brasil atendia todo o grupo, viajava um pouco, tá? E a Cisco era sede em São Paulo, tinha muito treinamento em São Paulo. Mas para fechar o negócio ali, as vendas ali, mesmo sendo público ali, a responsabilidade era da equipe de vocês também? Como é que era? Como é que funciona isso para o governo, assim? Então, para você que era pré-venda? Eu era fabricante, né? A Cisco não vende direto. Sempre tinha algum parceiro ali que era quem entrava nas licitações, mas todo o trabalho da pré-venda, assim, de convencer o cliente, eu tinha que convencer que o switch Cisco era melhor que o switch da Huawei, para ele comprar um switch da Cisco e não comprar um switch da Huawei. Então, toda essa parte de convencimento é um trabalho em conjunto entre o fabricante, né, pré-venda do fabricante e a pré-venda do parceiro. E aí, assim, eu gostava muito da Cisco, né? Sempre imaginei trabalhando na Cisco, trabalhava bastante. Só que eu sentia que, estava fugindo um pouco desse viés técnico que eu gostava, até porque a diversidade de temas era gigantesca, né? E aí o que aconteceu? Apareceu uma chance, né, a oportunidade de eu trabalhar, que é hoje onde eu estou, estava lá na Cisco, abri uma vaga de pré-venda também, na VMware. Aí eu olhava assim, eu já gostava da VMware, na minha época da Ebiserro, tive contato aí com virtualização, com data center, tinha uma certificação da VMware, falei, quer saber? E eu, né, tudo baseado em software, eu falei, cara, eu acredito nisso, né, eu acho que o mundo tá indo, e aí nessa época, isso foi 2000, eu tenho 2 anos e pouco na VMware, né, eu olhava assim, eu falei, cara, AWS bombando, Azure bombando, né, todos esses provedores de nuvem, né, eu falei, cara, eu vejo um futuro legal na VMware, e a VMware tem todo um portfólio de redes de segurança que é justamente aquilo que eu sempre vinha trabalhando. Então ela tem um Fabric SDN todo baseado em software, que é o NSX, é o portfólio NSX da VMware, é nesse mundo aí de rede de segurança. E aí entrei na VMware, né? E aqui eu me encontrei, porque aqui na VMware é onde eu tenho, cara, eu monto lab, faço POC, fundamentalmente técnico. Faço capacitação, workshop para cliente, para parceiro, e eu gosto muito dessa questão da docência. Eu sempre conversava com o Leandro, né, cara? Sempre quis dar aula, dava uns cursinhos ali, escola técnica, cheguei a dar uns cursos, na época de faculdade sempre fui monitor das matérias, então sempre gostei muito dessa docência. Então hoje, assim, nunca fui para o lado da docência, muito por falta de oportunidade e tempo, não tenho um mestrado que eu sei que às vezes ajuda muito nessa questão da docência, mas eu sempre, é uma área que eu acabo sendo uma área, em vez de eu não sou mais assim a linha de frente da pré-venda com os clientes, eu sou uma retaguarda para os projetos de rede de segurança. Então, um cliente que tem lá algum projeto de VM, precisa de alguma coisa de rede de segurança, aí eles me chamam. Então, é bem técnico, é bem hands-on, bem deep dive. E aí eu comecei a aprender, e aí onde eu comecei, a pessoa fala de, por exemplo, rede Cisco, o pessoal pensa muito rede, IP, BGP, protocolo de roteamento, tem isso, mas eu comecei a entrar em outras coisas, né? Então, por exemplo, uma das coisas que eu comecei a investir muito depois que eu entrei na VM, eu comecei a escutar um negócio chamado Kubernetes. Não sei o quanto que você conhece, né, e o quanto que o pessoal aí vem Kubernetes, mas Kubernetes é uma forma totalmente diferente das suas aplicações baseadas em container, microserviço, mudou completamente a arquitetura, e esse é um caminho que eu entendo que é um caminho sem volta. Eu falei, vou entender esse negócio de Kubernetes, porque a rede funciona diferente, segurança funciona diferente, então a forma que você atende a rede para esse mundo não é mais um endereço IP que está entregue ou para uma máquina virtual ou para um dispositivo. E são milhares de containers. Então, essa dinâmica muda. E a rede está ali dentro, é tudo IP, continua sendo IP para transportar. Mas como que a rede para containers é totalmente de rede para mundo físico e mundo máquina virtual? Eu tive que gravar agora, né, eu vendo treinamento lá do CCNA e CNP,
Esse CNP agora são duas provas, né? Uma que chama Encore e uma outra especialista que você pode escolher, né? E aí eu já tinha gravado o CCNA. O CCNA já cobra virtualização lá, já tem a parte lá que eu tenho que colocar lá de virtualização. Eu expliquei que é uma virtualização tipo 1, tipo 2, aí o cara fala um pouco de container também, Sim. Isso no CCNA. E na Encore tem um pouquinho mais avançado, é bem genérico assim, e aí fala um pouco de container também, e fala da parte física também, né, PCI, Pass-Through lá, e os caras explicam no próprio documentação, no livro da Cisco já tem isso, né, Que dia, eu comprei um livro da Cisco Press, ficou pronto agora em maio, um livro de automação lá, comprei anteontem, e tem um capítulo inteiro dedicado, por exemplo, a Linux, numa certificação da Cisco. Tipo assim, que dia que eu imaginei que numa certificação da Cisco ia ter um tópico inteiro dedicado a Linux, sabe? Hoje em dia, rede... Na minha época, os livros eram equipamento Cisco, comando Cisco, era tudo em cima de hardware Cisco e os comandos você aprender a mexer no equipamento Cisco. E hoje é isso que eu vejo, assim. E até uma das coisas que me levou a vir para a VM e olhar, pô, você tá trocando a Cisco. E, cara, eu fiz CCNA em 2003, né? Eu olhava lá, vou fazer o CCIE ali, era meu sonho na época da faculdade. Eu falei, cara, eu vou trocar a Cisco por uma VM, uma empresa menor, né? Mas é uma empresa, eu acho que naquilo que ela faz, extremamente competente, mas que eu via justamente isso, e abria um campo maior para mim, em tecnologias assim que são mais emergentes, e que eu vejo futuro, né, e a Cisco está investindo muito nisso também, né, não que a Cisco esteja ficando para trás, e ela também está se reinventando em todo esse mundo, mas é aquilo que você falou, é um mundo que ele está muito menos baseado em hardware, né? Então, na minha época, você aprendia o equipamento, como que eram as placas do equipamento, né? Eu sabia o nome das placas, tudo, os roteadores, né? Os módulos, né? Os comandos daquele equipamento, e hoje tem muito, assim, você vê, tem um capítulo de Linux, uma certificação da Cisco, porque isso aí faz parte. Vamos falar de container, de Kubernetes, né? Que não tem nada a ver, assim, com um hardware Cisco, né? Você consegue rodar container hoje dentro da caixa Cisco. Consegue rodar, e o próprio software da Cisco tá indo para o mundo de containers, né? Então, a Cisco também, internamente, né, aquele iOS tradicional, não sei qual foi a primeira versão de iOS que você viu, né, e mexeu. Qual que foi? Sim, você lembra o iOS? Acho que foi a que eu mais peguei 13, foi 12. Eu lembro do 11.0, eu lembro dos 11.0 e eu lembro do CatOS. Se você ouviu falar no CatOS, nos 6.500 antigões, tinha um CatOS que era assim, era só Layer 2, né? Não tinha Switch Layer 3 no início. Isso era tudo softwares monolíticos, né? E aí a própria Cisco, o software, aí depois veio o iOS XE, né? O iOS XE é todo baseado em Linux, né? Então é uma outra arquitetura. E é a arquitetura que vingou, e que as aplicações modernas estão todas aí baseadas em container, em Linux e tudo mais, e isso é muito relevante. E eu comecei a investir muito nisso. Fiz certificações VMware, né? Aí eu fiz o Expert da VMware, é o VCIX, que é o VMware Certified Implementation Expert. Eu fiz lá, depois que eu entrei na VMware, fiz algumas provinhas. Tem uma provinha prática lá. Não chega a ser um CCIE lá de 8 horas de prova, uma provinha acho que de 3 horas e meia, 4 horas. Mas é uma provinha prática, interessante também, e desde então eu tenho ido para esse mundo, gosto muito desse negócio de aplicações modernas, Service Mesh, Kubernetes, como que a gente se endereça esses desafios de rede e segurança para esse mundo diferente, tem toda uma questão de balanceamento de carga, né, que você precisa, porque quando você tem um container ali, a aplicação está dentro do container, dentro de uma VM Linux, para você expor as suas aplicações que tem ali, você precisa de algum balanceador de carga. Aí quando você entrar no mundo Kubernetes, tem lá um negócio chamado Ingress, né, que é para expor isso, é onde entra um balanceador de carga. Nesse meio tempo, a VMware veio adquirir uma empresa que é um balanceador de carga, um ADC, chamada AVI Network, que também é um que eu acho fantástico. Mas eu tenho algumas dúvidas sobre a VMware, assim. Primeira, com relação às provas, a certificação, por exemplo, ela é bem fechada, né? Você tem que fazer um curso dela mesmo, né? Tem as Associate, tá? Que você não precisa ter um curso. E tem as provas mesmo que, assim, que essas Associates são mais introdutórias. Eu diria, nem sei se existe mais aquele C-Cent lá. Ainda tem o C-Cent? Não tem mais. Mas a Cisco, na época, tinha uma lá. Antes do CCNA, tinha um C-Cent. É parecido lá, um entry level. A VMware tem lá uma provinha nível Associate, tá? Mas começa para valer mesmo, eu diria equivalente a um CCNA, não dá para falar que é um CCNP, não, mas equivalente a um CCNA. Para você começar, tem uma certificação que tem algum peso, é o VCP.
VMware Certified Professional. A VMware exige que você faça um curso. O primeiro VCP, você tem que ter um curso oficial da VMware para estar apto. Você pode até fazer a prova, mas você não ganha a certificação. Se você ganhar a certificação, você tem que passar na prova e ter feito um curso oficial. Na época, eu fiz na época do meu bolso. Os cursos oficiais são caríssimos, né? Sei lá, $1.000, $1.500, assim, é muito caro você fazer um curso desses. Na época, o que eu fiz, né, que eu não trabalhava nem na Cisco, eu fiz o meu VCP, na época que eu estava no governo, na EBSER. O caminho que eu encontrei para resolver isso foi a VMware, assim como a Cisco tem a Cisco Academy, né, tem muitas pessoas que começam ali a carreira no Cisco Academy, a VMware tem a VMware IT Academy, né, então ela faz parcerias com centros de ensino, e esses centros de ensino entregam, né, fornecem cursos oficiais VMware a um custo muito barato. Então, essas academias VMware, elas têm duas coisas. Uma é ela entrega cursos a um custo muito barato. Eu lembro, se eu não me engano, foi tipo, sei lá, $180. Era mais barato do que a prova de certificação. E eu ainda ganhava o voucher da certificação. Então, se a prova custa, sei lá, $250, era menos de $200. O curso oficial via uma academia e ganhava o voucher de certificação. E você ainda ganhava 1 ano de licenças VMware para você usar no seu ambiente, criar um home lab, alguma coisa. Então, esse foi o meu caminho, tá? Para tirar a certificação Cisco, meu caminho foi, VMware, meu caminho foi esse. Eu fiz uma prova, e aí a VMware IT Academy hoje tem se expandido muito na América Latina. Então, se você procurar lá para o VMware IT Academy, você vai ver alternativas, assim, de cursos, né? Não só no Brasil ou nos Estados Unidos, assim. Na época só tinha nos Estados Unidos. Hoje eu sei que tem academias VMware no Brasil. Aí você consegue ter acesso a cursos oficiais a um custo mais baixo. E essas academias, elas são uma forma de fomentar o uso do software VMware. Então, ela tem acesso a todo o gama de software VMware a um custo simbólico, né, de ser um parceiro. Ela tem acesso para usar, né, montar esses laboratórios e tudo mais. Então, as coisas hoje estão mais fáceis, né, com a virtualização, cara. O Lab, o CCIE, até para você ter ideia, assim, quando eu fiz o CCIE de segurança, eu precisava de alguns equipamentos, tinha algumas coisas que ainda não funcionavam de uma forma legal fisicamente, né? E aí eu lembro que eu comprei virtualmente, nem tudo tinha virtual legal. Eu comprei um Switch Layer 3, que tinha algumas coisas que o Switch Layer 3 que tinha lá hoje todo mundo usa o IVNG, né? Na época eu usava o precursor dele, não sei se eu vou falar, o NetLabs, era o UNL. Usava esse cara, né, para montar meus labs. Aí eu tinha um Switch Layer 3 que eu conectava nele. Esse meu Switch Layer 3 tinha um AP, um Access Point, Cisco, porque tinha toda a parte o CCS Security, tinha a parte de segurança para o Wi-Fi. Então eu tinha um Access Point, que eu tinha controladora wireless virtual nesse meu NetLabs, e eu usava esse Switch Layer 3 para alimentar esse cara via PoE, e eu tinha um AP. Então, mas eu ainda tinha equipamento físico no meu lab. Hoje em dia é tudo virtual. Hoje em dia eu acho que você consegue fazer 100% de um CCIE com tudo virtual, né? Antigamente... As novas, mas não. Não dá mais, não? Essa agora migrou ano passado, né, para nova. Aí a nova os caras mataram, porque você vai precisar de um equipamento específico lá, físico, pelo menos na Enterprise, né, que era a antiga Route Switching, e tem a parte de controladora, né, que é o DNA Center, que você não consegue virtualizar. Você vai precisar de 256 GB de RAM para subir uma máquina. Assim, é complicado. A galera não sei lá, 90%, 80% você consegue subir ali no IVE ainda, mas para o Service Provider, por exemplo, você vai precisar de uns 64 GB de RAM num PC aí para montar, mas você consegue virtualizar a grande parte, assim. Na época que eu fiz o meu CCE de segurança, eu precisava de infra, né, para rodar, e aí tinha Web WSA, que era o appliance de segurança Web Security Appliance da VM, tinha parte de segurança de e-mail, tinha controladora, tinha os firewalls, tinha DSPS, e toda a parte de segurança em roteamento, que tinha muita coisa de VPN e tal, tinha muita coisa. Consumia muita. Então, na época, eu comprei uma workstation. Eu falei, vou comprar uma workstation usada. Fui lá no Mercado Livre, achei uma workstation usada, 96 GB de RAM. Comprei a workstation. Eu gosto da workstation, do modelo workstation, porque ela é um servidor, no final das contas, 2 processadores. Não lembro quantos cores tinha, mas eram 2 processadores, 96 GB de RAM. E a vantagem da workstation é que ela não faz barulho. Ela é silenciosa. Então, e tem aquelas placas gráficas que eu não usava, né? Mas a vantagem é que ela era silenciosa. Aí, o meu lab de segurança,
compensa foi todo em cima dessa workstation, 96 GB de RAM. Então isso. Workstation o quê? É o IBM, HP? Essa era da Dell. Tá? Dell. Essa era uma da Dell. Era uma torrezona grandona. É hardware de servidor, mas num formato torre. E aí a vantagem dela é que não faz barulho igual um servidor lá com as ventoinhas lá, que é meio complicado. E aí eu fiz nessa workstation. Depois eu vendi ela, um amigo meu. Quando eu entrei na VMware, eu achei, por acaso, uma nova workstation, uma geração mais nova, com 192 GB de RAM. Eu achei assim uma pechincha. Né? Isso foi em 2018, eu acho. 2019, acho que tem 2 anos. Eu comprei uma workstation de 192 GB de RAM. Pela bagatela de R$ 2.500. Com 2 processadores Xeon Hexacore, eu acho. Falei, vou comprar esse negócio. Morrendo de medo, achei no Mercado Livre. Comprei. Funcionou. Fiquei 1 ano e meio com ela. Vendi também. Até vendi mais do que o dobro que eu paguei nela. Vendi. E até porque hoje em dia é cloud. Hoje em dia eu monto meus labs, eu tenho minha infra VMware, tudo que eu quiser demonstrar, eu faço muito, monto lab, atualizo, tenho meus clusters Kubernetes. Eu já pensei nisso também, mas pro CCIE, por exemplo, eu tô querendo estudar para Service Provider, só que são muitas horas que você fica, o billing lá do cloud. Isso. Come muito, cara. Na época, se você não tem se a empresa que você trabalha não tem uma infra para te fornecer, sai caro. Então, por isso que eu sempre usei a minha alternativa de workstation. A workstation compensa. É um hardware de servidor muito potente. Hoje você acha uma workstation equivalente por tipo R$6.000. É bastante dinheiro. Mas essa minha de 192 GB de RAM, você roda praticamente o que você quiser, tá? Eu acho que ela estava com 2 processadores de 8 cores. Então, dá para rodar muita coisa ali. É um custo elevado, mas é um custo uma única vez. Com a vantagem daquilo que você falou. A nuvem, você roda tudo na nuvem? Roda. Só que nuvem é igual conta de luz, né? Tá ali o odômetro rodando todo mês, você vai lá, paga a fatura. A hora que você desligou aquilo, acabou. Tudo que você gastou e acabou. Pelo menos foi o que eu fiz. As minhas 2 workstations usei para meus labs, montei, estudei e revendi, tá? E eu consegui revender. Essa última, eu acabei até tendo lucro. A outra eu revendi mais ou menos pelo mesmo preço que eu comprei, assim. Perdi muito pouco dinheiro. Então é um investimento que você faz, mas paga-se, você recupera aquilo, né? Então você consegue revender aquilo 2, 3 anos depois por um custo não muito distante daquilo que você comprou. Então essa é a grande vantagem. É um investimento alto, mas depois, se você quiser desfazer e repassar aquilo, sempre tem gente interessada ali, montar os seus próprios labs, sabe? Quando eu abri minha empresa, né, montei meu site lá, no início eu usava não tinha usuário nenhum na minha plataforma, eu usava aquelas instâncias pequenininhas lá da Amazon, lá da AWS, Sim. lá, eu não pagava nada, sei lá, pagava $3 no mês. E aí começou a crescer muito, e como eu estava usando virtualização pura, não estava usando nada, era uma máquina serviços virtual nativos, isso. E aí tive que aumentar a memória, e no final das contas estava ficando mais caro, assim, e aí eu migrei para esses serviços Hostinger da vida, né, que é muito, muito, muito barato. E acaba que os caras também usam essas plataformas também de uma forma bem mais inteligente, né? Uma dúvida que eu tenho da VMware, que eu, enfim, nunca trabalhei, né, data center nem nada usando o VMware, assim, o que eu uso é desktop, né, essas ferramentinhas que a gente tem aí. E, cara, com relação à computação na nuvem, eu penso em VMware, quando eu penso em VMware, eu penso só em on-premise, né? Os caras têm soluções para nuvem? Como é que funciona essa parte? O portfólio da VMware hoje está gigantesco, tá? Tá enorme, né? Então, assim, a VMware começou com hypervisor, né? Inventou esse negócio de máquina virtual, de você pegar um servidor e dividir, compartilhar aquele hardware com um monte de vários sistemas operacionais em cima disso. E foi ela tanto que é VMware, né, máquina virtual, Virtual Machine, ela criou essa tecnologia 20 anos atrás, né? A VMware eu acho que é de 1999, eu acho, 98. A VMware tem 20 anos, se eu não me engano. E aí, 21 anos, por aí. E aí o que acontece? Aí a VMware cresceu nisso, ambiente on-premise, né? Todo mundo que tinha seus servidores começa a consolidar, e ela cresceu e foi isso que formou ela. De uns anos para cá, né, tem acontecido isso, né? As coisas estão indo para a nuvem, e isso é uma grande ameaça à VMware, que a Amazon, a AWS lá, tem a plataforma dela. Você vai para a Azure, os caras têm a plataforma dela. E o que a VMware tem feito, assim? Uma das coisas que ela fez, né, foi
que você pegar uma aplicação hoje, né, que está rodando uma máquina virtual on-premise, você levar isso para a nuvem, não é tipo assim, vou lá, levo para a nuvem, minhas aplicações continuam funcionando do jeito que ela funcionava. Porque ela foi construída numa arquitetura on-premises, né? Onde eu tenho muitas vezes um banco de dados externo, né? Mas a arquitetura dela foi feita on-premises. Você não pega aquela máquina virtual e leva para a nuvem com todas as interdependências daquela sua aplicação e leva para a nuvem. Então isso é um desafio que as empresas, uma dificuldade que as empresas têm para ir para uma nuvem. Você fala, você criou sua empresa, uma empresa nova, você vai lá, começa a consumir, no começo uma máquina virtual ou aqueles serviços nativos das nuvens, tem a questão de custo e tal, aí você achou lá, eu preciso de um site, né? Preciso de uma plataforma, você achou alguém que te entrega aquilo lá como um serviço. Só que isso não é a realidade de muitas empresas, né, que tem aí todo um histórico, um legado, que investiram pesado em VMware, principalmente, como a plataforma de virtualização, e que tem centenas, milhares de máquinas virtuais, né? A gente tem clientes que tem mais, aqui no Brasil, que tem dezenas de milhares de máquinas virtuais. O cara tem 10, 20 mil máquinas virtuais VMware, né? É fácil você achar um cliente que tenha 1.000, 600, 800, qualquer cliente assim de um porte médio já chega em 1.000 máquinas virtuais. Então ele não consegue levar isso para a nuvem. Sem falar em todo o investimento que ele já tem naquela infra on-premise. Então a primeira coisa, a infra on-premise para mim ainda vai sobreviver por muito tempo. Governo, trabalho muito com governo ir para a nuvem é complicado. E aí, o que a VMware fez, tá? Assim, existe essa dificuldade, a VMware falou, mas é um caminho sem volta. É importante você ter esse caminho. Aí o que a VMware fez? Começou a criar parcerias com os grandes provedores de nuvem. Então, AWS, Azure, Oracle, Google, Alibaba, que mais? IBM, esses caras, grandes players, todos que têm algum tipo de nuvem, a VMware eles têm uma nuvem VMware lá dentro. Então, você hoje, se quiser pegar a sua máquina virtual do jeito que ela está hoje, fazer o que a gente chama de vMotion, né? O vMotion foi o pessoal achava que era magia negra quase quando começou isso há 15 anos atrás. Você pegar a máquina virtual, no seu sistema operacional inteiro, que está rodando um servidor, leva para o outro servidor a quente, não para de funcionar, não perde um ping, a sua aplicação se movimentou com ela funcionando e agora está no servidor do lado. A gente hoje, você pega um ambiente na AWS, qualquer lugar que seja, pega uma nuvem VMware, você pega a sua máquina virtual, você leva com o endereço IP que ela tem e faz um vMotion para a nuvem. Agora sua máquina está rodando na nuvem. Sem ter seu servidor, tá na nuvem. A máquina virtual com o endereço IP que está lá. O mesmo endereço IP que tinha essa máquina virtual, ela está lá. Então, ela está sendo um habilitador, um facilitador desse movimento para a nuvem. Que aí você consegue levar a sua aplicação do jeito que ela está. Tem algumas aplicações que você vai fazer plataforma, vai reescrevê-las, né, nesse mundo de container, Kubernetes, reescreve e moderniza e você leva para uma nuvem nativa. Mas tem muitas coisas que você não consegue, você leva as is, né? Aí você pode não ter a sua infraestrutura on-premise e usar essas nuvens VMware. Então, um dos caminhos que a gente fez é ter a plataforma VMware, o nosso hypervisor, e aí a gente tem o nosso stack, que são 3 grandes componentes, tá? O hypervisor, a virtualização de servidores, máquinas virtuais, a camada de rede, virtualização de rede, que é o NSX. Então, em cima da rede do seu provedor de nuvem, você tem a sua rede virtual. Você não sabe que rede que tem lá, rede física que tem lá, você tem a rede virtualizada VMware, que também tem uma camada de segurança aqui, né? Uma das coisas que a VMware faz quando ela virtualiza a rede, porque tem um switch virtual dentro do hypervisor. O que a VMware fez? Vou botando mais funcionalidade e hoje ela tem um firewall nesse switch distribuído, tem um IDS IPS nesse switch distribuído, de forma que eu conectei uma máquina virtual ali, ela está protegida por um firewall, protegida por um IDS IPS. Diferente daquela abordagem tradicional que eu tenho um firewall no meio da rede, que eu tenho que levar o pacote até o firewall para ele me proteger. E tem uma camada aqui que é de virtualização de storage, tá? Então, você pega servidores, instala esse stack, eles têm disco, né, na barriga, e você tem a virtualização completa, né, uma nuvem privada, vamos dizer assim, completa com esse stack completo. Então, esse nosso stack pode rodar on-premise e pode rodar nesses grandes provedores. Minha VM está aqui, está lá, traz, volta, do jeito que você precisar fazer. Isso é uma possibilidade hoje, com essas nuvens VMware dentro dos provedores tradicionais de nuvem. Mas eu pago o licenciamento, provavelmente da VMware aqui, né, para eu ter se eu já tinha esse licenciamento aqui e tal, já paguei por ele. Quando eu levo para a nuvem, eu pago a bilhetagem lá da nuvem que eu tô lá. Isso, lá. E aí depende. Aí o provedor de nuvem que te vende isso. A Google te vende a nuvem VMware dentro da Google. A Google que vende aquilo. A Microsoft vende a dela. A AWS vende também. Então esses caras, eles vão
vender. É que o software, a camada de software que está dentro daquele provedor de nuvem é VMware. Mas quem vai vender a nuvem para você é esse cara que te vende, entendeu? Então, quer comprar... Porque hoje a gente tem um problema, né? Era uma solução gigantesca você levar algumas coisas para a nuvem, alguns serviços. Eu trabalho numa empresa pública também, né? E a gente já tem alguns serviços que rodam, alguns já rodam nativamente na nuvem. Aqui em Belo Horizonte a gente tem o serviço de rotativo, né? Estacionamento. Hoje ele é todo digital e roda na nuvem da Microsoft. Mas, por exemplo, se a gente quiser levar esse serviço para uma outra nuvem, a gente vai ter que fazer algum tipo de adaptação, né? Exatamente. Se fosse VMware, eu acho que não. Você tem essa liberdade. VMware está em todas essas nuvens, você tem essa liberdade, né? E até de nuvem para nuvem, você pode interconectá-las e ter uma distribuição, né, dessas suas cargas. Então, isso é uma das coisas que a VMware vem trabalhando aí ao longo dos anos para facilitar essa adoção de nuvem, né? E como que ela facilita? Uma vez que é quase tudo on-premise é VMware, eu levo o meu VMware para essas nuvens. E ela tem outras coisas, tá? E aí tem plataforma Kubernetes da VMware, ela está investindo muito nesse mundo aí de container, Kubernetes, soluções open source, tem toda a questão, a camada de gestão, né? Então ela tem um monte de software que olha aí essa camada de automação dos seus workloads, gestão disso, e a camada de segurança. Então o portfólio hoje está enorme. Tem a parte também de usuário final, virtualização de desktop, né, gerenciamento de endpoints. Quando a gente fala aqui pelo menos, quando a gente tem algumas discussões, eu não sou do time de data center, né, eu sou do time de rede WAN, mas de vez em quando eu participo de algumas calls de time de data center lá e tal, e a palavra que eu escuto muito é OpenStack para a nuvem, a gente transformar nossos data centers, a gente tem 2 data centers geograficamente separados, e transformando ele numa nuvem privada, né, e aí a VMware provavelmente também tem alguma solução. O OpenStack, tá? Eu lembro quando eu trabalhei na EBC lá em 2013, foi o boom do OpenStack. Todo mundo, OpenStack é o caminho. Né? Tinha conferências OpenStack, isso já tem, então, 8 anos. O que eu vi é a VMware lançou lá uma plataforma OpenStack, tá? Então ela tem um VMware Integrated, VIO chama, VMware Integrated OpenStack. É uma plataforma que a VMware ainda tem, né? A Red Hat lançou o OpenStack dela e tem o OpenStack público. O que eu vi do mercado, tá? Tinha uma época que todo mundo queria OpenStack. E qualquer plataforma, virtualização de rede, segurança, né, tudo tinha que falar com OpenStack. Hoje, OpenStack eu vejo só em operadoras. Sobrou para o mundo service provider. Não vejo ninguém no mundo enterprise utilizando OpenStack. Teve um boom, todo mundo achou que esse era o caminho, só que o OpenStack, eu acho que por conta da complexidade dele, acabou que o negócio, eu vejo que esse movimento morreu. Então, em 2 anos que eu estou na VMware, tive um cliente rodando, que pediu e tinha alguma coisa de OpenStack. Todos os clientes. Eu atendo, assim, boa parte do Brasil, tá? Centro-Oeste, Norte, Nordeste, já atendi Minas, agora não estou mais com Minas, Rio de Janeiro. Então, assim, já tive tudo quanto é tipo de cliente, teve um cliente falando de OpenStack, tá? E já está abandonando. E ele já está abandonando o OpenStack. É porque isso é muito confuso, porque esses conceitos novos que nasceu lá com DevOps lá, e hoje a galera está falando que é NetOps também, né? Que a parte de rede também é automatizada, e com automação e tal. Só que eu vejo muita, para ambiente público, eu vejo meio de longe, assim, e até de certo um nível de preconceito e também de crítica, porque eu vejo só soluções proprietárias, sabe? O que eu vejo disso aí? O mundo de hardware é um mundo meio à parte, assim, que é mais complicado você fazer esse tipo de coisa. Então, uma das linhas de produto que eu trabalho hoje na VMware, na parte de rede, que a gente tem é SD-WAN, né? SD-WAN é uma coisa, assim, eu tenho um SD-WAN, você escolhe um fabricante, né? Ele tem protocolos proprietários, o SD-WAN, você pode até interligar, conectar fora daquela nuvem SD-WAN algum outro fabricante, né? E fechar uma VPN, fazer alguma coisa de mercado. Mas o SD-WAN, você tem uma rede SD-WAN, você escolhe o SD-WAN de um fabricante. E você fica amarrado daquele fabricante. E se quiser botar mais uma ponta no SD-WAN, no Fabric, você tem que ser do mesmo fabricante. Isso vale para um Fabric do data center. Comprou ACI, um Fabric ACI, como que você bota um novo switch? Tem que ser mais um switch ACI, e de qualquer outro fabricante, esses fabrics, né, essas tecnologias vieram, elas são muito... O que acontece? O que eu vejo? Na hora que o software
ele é muito amarrado ao hardware. Então, quando ele é muito amarrado, né, então você tem essas controladoras, mas ela só serve para aquilo ali, né? Não dá para botar um negócio DNA Center, é para feito para os equipamentos da Cisco. E os outros fabricantes vão ter algo equivalente. O que eu vejo, assim, qual que é o caminho? Né? E a VMware, assim, o que ela está tentando fazer é te trazer essa independência. Né? Mas, de qualquer forma, você vai ter que escolher alguma coisa. Você pode escolher, por exemplo, o hypervisor. O meu hypervisor é VMware. E aí, em cima dele, eu escolho qualquer servidor. Mas aí você bota... Alguma coisa você vai ter que escolher no final das contas. A gente tem projeto nessa parte de software SDS, Software Defined Storage, né, a hiperconvergência, né, a VMware tem um software de hiperconvergência dela, que pega os discos, virtualiza e te entrega lá os data store lá para o seu hypervisor. Funciona em cima de qualquer hardware, qualquer servidor você pode escolher, mas você escolhe, não tem como, assim, é que eu acho que é uma grande ilusão, e eu fui gestor público, né, tinha que ir lá comprar. E você tem que ter a concorrência. No final, em alguma hora você vai ter que fazer alguma escolha. Seja no software, seja no hardware. No hardware é mais difícil porque o software que roda naquele hardware, ele é acoplado. Então, aí você tem que comprar um hardware específico. Se você leva isso para um campo do software, aí o OpenStack é um caso que, para orquestrar isso aí, ele está no campo do software, né? Mas mesmo assim, se você comprou um OpenStack de alguma distribuição OpenStack, aí você automatizou tudo aquilo ali, você está amarrado naquele seu OpenStack por algum momento. Então não tem como fugir. Você tem que escolher alguma... E aí você tem que escolher suas batalhas, né? Eu vejo que é isso. O que eu vejo dificuldade é manter, porque daqui 4 anos, sei lá, muda o prefeito aqui e muda a gestão, sabe? As soluções para se manterem assim num longo prazo, se ela for puramente proprietária, eu acho que é um pouco mais complicado. Hoje a gente tem soluções bem maduras, assim, que eu trabalho em rede WAN, né? Que é MPLS, BGP, não foge muito disso, né? Apesar de hoje a gente começar a trabalhar com automação, mas aí você tem as ferramentas livres, você vai trabalhar com Ansible lá, um Python da vida e administrando essas caixas. Quando eu fui começar a gravar esses novos treinamentos, que eu tive mais contato, assim, fui estudar, e aí é sempre muito bonito, né, cara? Overlay, underlay, e tá lá bonitinho, você pega uma máquina aqui, muda ela de lugar, não tem domínio de broadcast mais, sabe? VXLAN, Lisp. Eu falo, cara, tem tanta coisa encapsulando em cima de tanta coisa, como é que esse troço funciona? Ah, não, é porque tem um chipset específico aqui, essa caixa tem que ser essa caixa XYZ aqui. E você falou de SD-WAN aí pra galera... Eu acho que para quem está começando a estudar hoje, eu já tinha até comentado isso conversei com o Marco Filipetti aqui também. Cara, é muito bizarro. Imagina a gente começou a estudar, você começou a estudar lá com o seu Cinear primeiro. Você via aquelas tecnologias que já eram ali praticamente padrão de mercado e tal. E hoje o cara vai começar a estudar, além dele ter que entender o que é um IP, um IPv6, um Ethernet, MAC. Além disso, isso aí já virou, como diz o Leonardo Furtado, commodity. É como se o cara saber planilha do Excel. Você não precisa colocar isso no currículo, o cara já assume que você sabe. Só que é diferente, porque isso não é planilha do Excel, isso é um conhecimento muito específico e que o cara vai ter que aprender ou sozinho, ou fazendo um curso, ou fazendo uma pós, ou na graduação dele, mas ele vai ter que aprender nos primeiros períodos ali, porque isso vai ser a base forte e ele vai ter que entender isso, não adianta ele pular essa etapa para ele ir para uma nuvem, para um, sei lá, container, porque se ele tiver esse gap de conhecimento, na hora que tiver algum problema, algum troubleshooting ali, cara, assim, você vai ter que ir voltando as pilhas ali, né? Porque tá tudo camada. Exatamente. Mas o que eu vejo muito hoje, isso que você está falando assim, eu acho extremamente importante, porque muitas vezes a gente vê hoje o pessoal só trabalhando naquela camada de... Né, eu não sei o que está ali por baixo, só sei trabalhar ali na camada de cima, eu sei consumir aquilo. Como que aquilo ali funciona, não tenho a menor ideia. Isso vai muito bem, até o dia que algo acontece fora do normal e você tem que ir lá fazer um troubleshoot. E aí é nessas horas que esse investimento, né, e assim, eu fiz meu CCNA 18 anos atrás, sempre gostei muito de estudar os protocolos lá, o OSPF, RIP, comecei com RIP, IGRP, aí BOSPF, BGP, MPDS, você começa a ver, se você entende o protocolo, entende o que está por trás daquilo, né, você tem muito mais facilidade de sair do outro lado. Então eu vejo muita gente hoje, né, que fica de uma certa forma refém assim, das soluções, porque ele não teve essa base. Mas essa base é fundamental, porque é a partir dessa base que você vai conseguir
aprofundar, e aí você escolhe os temas que te agradam e aprofunda ali, e vai para cima, né? O legal é que hoje os temas são os mais variados possível, aumentou muito o seu leque, né? Mas a base, você não pode deixar de investir na base. Uma das primeiras coisas que eu aprendi foi lá, subnet, endereço IP, não sei o que, isso aí eu uso todo dia, né? Todo dia, até hoje eu uso, né? E essa é uma base que você tem que ter. Redes, subnet, roteamento, como que você vai trabalhar com isso aí? Se você está trabalhando com rede, você tem que ter essa base, sabendo, você tem que saber como que funciona, né? E construir em cima daquilo. Se em cima daquilo, agora eu vou entender como que funciona a rede container e tal. Legal, agora eu quero ir para, sei lá, uma área de segurança, para a área de WAN, para a área de Fabric para data center. Mas os leques, as possibilidades são as mais variadas, né? Mas essa base é muito importante. Eu fiz algumas certificações da AWS tem um tempo já, eu fiz as 3 primeiras lá. Na época eram 3, não sei nem quantas que são agora. E aí depois eu fui fazer, ela tá disponibilizando alguns cursos gratuitos lá, até para fomentar lá, enfim, né, evangelizar a própria marca dela. E aí eu fui fazer eu fui fazer de redes avançadas, alguma coisa assim. E aí eu fui fazer, e os caras foram explicar BGP e tal, só que foi um modo tão abstraído assim, tão assim, eu falei, caramba, bicho, se o cara não aprendeu o BGP aqui, ele simplesmente sabe que o BGP existe e vai fechar um peer ali, só isso, mas ele não faz a menor ideia como o BGP funciona. Exatamente. Eu vejo Linux, né, muito forte hoje, né, extremamente forte e tal, tanto é que a própria carreira da Cisco lá de desenvolvimento, a DevNet lá, coloca um do pilar lá que é Linux Skills. Você tem que ter Linux Skills e tal, que é basicamente você conseguir administrar ali alguma coisa em Linux e, né, mexer alguma coisa em Linux. E essa parte de automação, né, a parte de DevOps lá, CICD, SRE e tal, cara, é um mundo totalmente à parte de infra, assim, e é uma carreira totalmente nova que se você pegar, sei lá, cara, 10 anos atrás acho que nem existia, né, cara? Não. E hoje você vê cara com vagas, assim, eu tenho um aluno que ele mora na Inglaterra, e outro dia eu fui sentar para conversar com ele, a gente fez uma call, assim, e ele falou, não, cara, peguei um emprego aqui, eu tô trabalhando muito com Ansible e tal, não sei o quê, mas o que eu quero tentar focar agora é mais em Linux e tal, pegar essa parte de automação em Linux, né, pegar meio que DevOps, assim, eu falei, não, legal e tal. Aí ele falou, cara, olha essa vaga aqui. Aí ele foi e mostrou uma vaga. Aí eu, legal, cara, esse valor aí tava lá 600 euros, assim. Eu falei, legal, é contrato, né? Eu falei, pô, legal, é por semana, ele não por dia. Eu falei, caraca, velho, tipo, é lógico que isso não vai sustentar a longo prazo, né, enfim, é só provavelmente uma bolha, um boom que tá dando agora, mas pra gente ter uma noção do tanto que, e tipo assim, 5 anos de experiência, esse cara não vai achar ninguém, porque não existe um cara, se existir, esse cara tá empregado e tá ganhando bem, provavelmente. É isso aí. Então, uma coisa que eu fazia muito quando eu tava entrando no mercado de trabalho era stalkear sei lá, antes era civil, né, não tinha LinkedIn direito e tal. Eu via o que as vagas estavam pedindo, né, e o que o pessoal tava pedindo e meio que tentava, tá pedindo ITIL? Vou tentar tirar um ITIL aqui e tal. E só que se hoje o candidato ele for tentar seguir por essa linha, ele fica meio maluco, né? Porque, cara, assim, a minha conversa com os meninos é sempre, cara, assim, primeiro fortalece a sua base, sabe? Vamos aprender aqui o feijãozinho com arroz aqui, e depois, se você gostar de alguma coisa mais específica, você vai ramificando para um link ali e vai crescendo. Não tenta ir direto para a nuvem de uma vez, ou sabe, vamos aos poucos aqui, não sei se... Eu concordo. E esse negócio, eu vejo, assim, eu meio que por acaso, né, até eu fiz um curso de Linux, na época, acho que tem 20 anos que eu fiz esse curso, né, meus cabelos brancos já demonstram um pouquinho da minha idade. 20 anos atrás eu fiz um curso, tinha uma época que tinha uma distribuição Linux chamada Conectiva, era Conectiva Linux, era uma distribuição brasileira de Linux. E aí eu fazia um estágio, foi até antes da Vivo, foi um outro estágio que eu fiz antes de entrar na Vivo. A empresa foi lá e não lembro se ela adquiriu, eu sei que eu tive a oportunidade de fazer um curso completo, era tipo 80 horas. Eram 3 módulos, acho que era 80 horas de curso. De Linux basicão, eu não sabia nada de Linux, assim, e aquilo foi a base que me deu, e aí, assim, sempre acabou que tem alguma coisa de Linux, aí vai automatizar alguma coisa, né, você sempre tem um Linuxzinho. Tive minha época do FreeBSD, né, que eu gostava do FreeBSD, mexia com isso, mas
essa base do Linux ajuda demais, porque tudo que você vai fazer nesse mundo DevOps, nesse mundo de automação, você precisa dessa base do Linux. Tudo a base do Linux é importante. Então é isso que você falou, o trabalho de base, seja base de rede, seja base de sistema operacional Linux, é importante. Para depois daquilo ali você subir nas camadas, né? Então tem que investir nessa base. E Linux eu acho que é uma base importante hoje em dia. Eu até lembrei aqui, eu comprei esse livro lá da Cisco Press, vou até colocar o link aí, quem quiser. Eu não li ele inteiro, né, porque tem poucos dias, li, sei lá, 10 páginas, mas tem uma analogia muito boa que esse cara faz, não sei se são um ou dois autores lá, que ele fala assim, cara, a rede hoje, no futuro, né, tá caminhando para chegar, vai ser igual a um piloto de avião. O profissional de rede vai ser igual a um piloto de avião. Então ele dá a analogia, falando assim, cara, um piloto de um Boeing 777, um piloto e o copiloto, na hora que eles entram no avião, você acha que eles vão pilotar o avião? 90% ali, ou 95% ou 99% da tarefa, quem faz é o próprio avião. A tecnologia que está ali e tal. O que eles fazem? Eles ficam checando os processos, ver se tem algum problema, ver se tem alguma coisa fugindo ali, e se precisar, eles vão interagir ali. Então, o que eles fazem? Né? Eles têm a parte de automação, eles preparam ali para aquele programa para automatizar as tarefas do avião e eles ficam, né, na telemetria ali, checando se está tudo funcionando corretamente. Então, o profissional de rede do futuro, ou do presente, né, que a gente está caminhando aí, não é o cara que dá comando, é o cara que ele sabe, o piloto, ele sabe o que tem que acontecer ali no avião, ele sabe todos os processos, ele estudou para aquilo, então ele tem a base forte. Mas ele não precisa colocar a mão. Se precisar, ele vai conseguir. E aí eu falei, porra, velho, é uma analogia muito legal, porque não é simplesmente colocar eu para pilotar o avião e deixar o avião lá. Se o cara sem conhecimento nenhum não vai pilotar um Boeing, sabe? E o cara sem conhecimento nenhum não vai pilotar uma rede, sabe? Mas antigamente era assim, né? Igual eu vou dar exemplo, entre estagiário tá aquecendo os equipamentos, né? E tinha, mas era o avião antigão, aquele manchezão lá que você segurava ele no braço, entendeu? Mas você tá fazendo analogia no avião, é aquele aviãozinho lá que tá só você no manche, se caiu o avião é só você que morre. Aquela rede lá era uma rede que também o impacto era pequeno. Hoje em dia tem esses aviões modernos aí, 300 pessoas, né? Enorme, todo automatizado. Mas assim, pode precisar uma hora que ele tem que intervir ali, segurar o manche ali e desligar ali aquelas automações todas e segurar no braço. Na rede é a mesma coisa. Chega uma hora ali que você vai ter que mergulhar, dar um comando, entendeu? Fazer uma captura de pacote e entender o que está acontecendo ali. Senão você não sai do outro lado. Avião lá no Rio, lá em Nova York, lá, né? Pousar aterrissar o africano, salvar todo mundo. Né? E já teve o caso dos pilotos que, na hora que era para puxar o manche, ele fez o contrário, né? Ele achando que o avião estava indo rápido demais, devagar demais, e tinha que acelerar, e ele fez o contrário do que tinha que fazer, né? Tem casos desses, acho que foi aquele avião lá da Air France, né? Que ele teve uma medida errada de temperatura não, de velocidade, e aí ele querendo frear o avião e tinha que dar velocidade, aí o avião estourou e caiu, né? Então, assim, saber, né, intervir e segurar na mão na hora que precisar também é importante. E essa é a base que é importante, né? Então, aquele piloto, para ele ficar só ali monitorando e olhando, ver se está tudo certo, ele passou não sei quantas centenas ou até milhares de horas de voo ali num simulador, né? Simulando, depois voando, para depois assumir aquela responsabilidade. E é a mesma coisa. Aí os nossos labs, as nossas simulações, né? Para você, na hora do vamos ver, você está preparado. Né? Mas pode ser que nunca role a hora do vamos ver, mas se tiver, você vai ter que tomara, estar preparado. Né? Se fosse o jovem Maurício hoje entrando aí no mercado de trabalho, né? Você ia focar em quê? Será? Em tecnologia, né? Não vale falar que vai mudar de área, né? Cara, eu gosto muito da área de infra e de rede, tá? Então, eu acho que tem que começar com aquela base ali, protocolo de rede, endereçamento IP, e aí, a partir daquilo ali, né, você tem que ver o que você tem afinidade. Eu gosto muito de rede, eu gosto mais de desenvolvimento, eu gosto de automação, de programar, porque hoje em dia tá muito diverso, assim, o leque é muito grande, tá? E você não tem noção exata do que você vai fazer até você ter a oportunidade. Eu digo isso por experiência própria. Eu lembro quando eu entrei no curso de redes de comunicação, tinha acabado de acontecer a privatização. Falei, cara, meu sonho é trabalhar numa telecom, né? Eu quero lá, telecom, gostava de celular, na época o celular estava lá, era um negócio novo, né? Fim dos anos 90.
falei que era entrar nisso. E acabou que não sei se o destino me levou para o meu estágio, eu entrei na área de rede IP, né, que não era telecom. Eu vi os caras mexendo com central telefônica, né, umas coisas assim, né, e eu falava, opa, aquilo ali é legal, mas eu acabei gostando de rede IP, e hoje eu tô, graças a Deus que eu entrei ali, porque eu vejo que os meus colegas que trabalharam com rede de telecom, ou eles tiveram que se reinventar, ou continuam fazendo a mesma coisa até hoje. É aquela central telefônica, e não mudou muito a vida dele. Eu fui para esse mundo de rede IP que, de repente, virou um negócio gigantesco. E aí, com isso, abriu-se um leque muito grande. É que eu falei, hoje eu mexo todo dia com Linux, fui para esse mundo de virtualização, fui para um mundo de container, Kubernetes, tem que automatizar as coisas, Ansible, Terraform, cara, é muita coisa. Então, tem que sentir mesmo, e às vezes até dá um pouco de sorte de cair exatamente onde sua primeira oportunidade, assim, onde vai cair, aproveite aquilo para você conhecer os entornos, né, e você achar aquilo que você tem afinidade, aquilo que você gosta de estudar e que faz brilhar os olhos. Você chega em casa depois de um dia de trabalho e você fala, esse livro eu quero abrir, quero ler, e você vai, no seu tempo fora do trabalho, você vai estar lendo sobre aquilo. Que isso que vai fazer você desenvolver, tornar-se um profissional melhor naquilo que você escolheu. Né? Então tem que achar esse caminho, né? E usar, onde você entrar, tentar olhar esses entornos para ver, achar esse lugar, né? Essa área que te faz brilhar os olhos. Tinha quando eu dava aula, lecionava lá na faculdade, né, eu saí, mas eu pegava os meninos, assim, do primeiro período e eu falava, primeiro, segundo, enfim, e aí eu ia ramificando todas as áreas que existem, né, na infra ali, ia fazendo um diagramazinho ali e tal. Falei, cara, assim, você não precisa gostar de todas as disciplinas, você não precisa nem fazer faculdade, né, para falar a verdade. Mas se você não gosta de nenhuma dessas disciplinas aqui, e se você já teve o contato e você não gostou de nenhuma, ok, normal, né, vai para uma outra área, cara, vai, sei lá, fazer gastronomia e tal, mas tem tanta coisa que você pode gostar aqui na nossa área e ir aprendendo, né, essa própria parte aí que a galera tem muito medo, porque normalmente quem escolhe infra, quem escolhe redes, não gosta de programação. Normalmente é assim, aí o pessoal fica meio assustado. O programmability que o pessoal chama aqui na área de redes não é você desenvolver um app, né? Não é aplicação ali. Acho que um cara que desenvolve um aplicativo ali não vai conseguir se dar bem nessa área de DevOps ou NetOps, e um cara de NetOps também não vai conseguir. Pode conseguir, é lógico, né? Mas assim, raramente ele vai ser um cara que vai desenvolver uma aplicação Java ou sei lá o que está na moda aí. São coisas diferentes, né? Eu não gosto do termo programmability, eu acho que é mais scripting do que esse tipo de coisa, né? Até porque o próprio, sei lá, você pega a Ansible lá, né? Não é nenhuma linguagem, né, cara? É uma linguagem interna deles ali que usa algum modelo de dado para se referenciar. Então são coisas bem mastigadas ali do que você aprender. É lógico que se você pegar Python puro ali, vai ter alguma coisa ali que você vai ir mais a fundo, mas você não precisa ter medo, né, cara? Você não precisa ser um programador ali. Você não vai ser um desenvolvedor. Você não precisa. Você vai. Até porque, assim, você pega esses, vou fazer automação. Aí eu vou escolher Ansible para fazer automação. Tem um SDK Ansible, né, que alguém desenvolveu, para você só consumir ele de uma forma mais fácil, né? Mas aí você vai lá e ajusta lá as variáveis lá de um playbook, lá e é isso que você falou, é muito mais para automatizar. Você não precisa, lógico que Python é interessante, ajuda demais você fazer algumas coisas, algumas automações. Então, quando eu estava falando lá, hoje eu tenho um laboratório aqui dentro da VMware, até por isso que eu vendi meu servidor, minha workstation, porque eu tenho a minha nuvem dentro da VMware. Eu quero lá, eu subir um lab, eu vou lá, tem uma camada de automação, vou lá, tenho minha nuvem, né? Tem lá X servidores, é onde eu construo isso. E aí, em cima disso, a gente pode automatizar e acelerar isso, né? Tem uma camada ali que alguém fez, mas aí, eventualmente, eu quero configurar um roteamento, quero configurar alguma coisa, em vez de eu ir lá na interface gráfica, criar uma regra ou uma linha de comando, eu vou lá e já faço o stack, já crio meu vizinhança BGP, automatizo todo um processo. Então, com um pouco de script, usando APIs e esses SDKs que já foram desenvolvidos, você como um administrador de rede, você faz um monte de coisa
rapidamente, né? Mas alguém vai desenvolver essas APIs, esses SDKs para facilitar esse consumo, né? Você não tem que ir lá criar essa interface de uma vez. E o Python vai te ajudar a automatizar algumas coisas. Por exemplo, nesse meu lab, ele tem lá um período de validade. Aí eu peguei Python lá, fiz um scriptzinho Python lá para renovar automaticamente esse meu lab. E aí você tira uma carga de trabalho lá de uma vez por semana e tem que ir lá gastar uns minutinhos lá, clicar e renova. Eu fiz uma automaçãozinha dessa. Mas é isso, assim, esse é um caminho que eu vejo que é meio sem volta, assim. Não dá para continuar só no manual, sabe? Você tem que, até porque, assim, é sempre mais com menos, né? Assim, o portfólio cresceu, você vê as soluções, esse leque cresceu, mas, de modo geral, nas empresas, a quantidade de pessoas ou diminuiu ou ficou igual, mas para cuidar de muito mais coisas. A complexidade da rede, o nível de serviço que a gente tem na rede, o número de caixas que a gente tem na rede. Se você for fazer box by box, né, caixa por caixa hoje, enfim, né, você não vai dar conta, né? Outro dia pediram lá para a gente verificar, a gente tem 900 localidades aqui que a gente atende e mais de 20 mil suítes, eu acho, L2. Verificar se todos estavam com Spanitree habilitado ou não e se não estava, habilitar. Eu falei, cara, não vou logar em um por um, não dá, cara. E são vários fabricantes diferentes. Eu fiz um Pythonzinho lá para cada fabricante diferente, né? Eu poderia, hoje, se eu pensar agora, falar, cara, vou fazer um só para todos, né? Você vai evoluindo aos poucos, né, cara? Sim. Você faz um e tal. Se alguém ver meu código, provavelmente vai ajudar e tal, melhorar ali, mas, cara, sair da inércia ali já é um... E, de novo, né? Você precisa saber o que é Spanitree para você automatizar alguma coisa Spanitree, né, cara? Não adianta você passar na frente. Cara, assim, a gente completou aqui 2 horas, 1h56. O papo foi muito bom. Se tiver alguma coisa para falar... Não, agradeço. Eu acho que o tempo aí foi muito bom, esses bate-papos são bons. Tem a ver se o pessoal que está começando aí escuta, né, alguma coisa de bom, assim, algum conselho aí. É sempre bom que a gente já está aí há algum tempo na estrada, já erramos, acertamos, né? E a ideia é que compartilhar um pouquinho das experiências, pegar essa geração nova aí. Eu estava antes da gente começar o bate-papo, estava vendo assim uma reportagem assim de que TI, o déficit de mão de obra é gigantesco, né? Principalmente de mão de obra qualificada. Então é um mercado que é um mercado que, se você resolver estudar, assim, material, assim, basta você querer, né? Uma coisa que eu acho que é importante, que às vezes tem gente que esquece, é o inglês, né? O inglês é super importante. Então, assim, uma dica, cara, estuda inglês, porque o material de verdade é todo em inglês. Mas se você sabe inglês, tem um acesso à internet e tem vontade, você aprende o que você quiser. Você tem acesso. As provas são em inglês, né, cara? As provas são em inglês, então... isso aí é uma base que você precisa. Mas deu vontade, cara, o mercado de TI é muito carente de bons profissionais. Tem muita gente mediana, mas é aquilo que você falou, né? Aquele cara lá dá 600 euros por dia, né? É muito difícil achar um cara desse, né? Todo mundo quer ganhar aí 600 euros por dia, mas é muito difícil ganhar. Assim, é um nível de especialização que requer muito tempo de experiência, muito investimento de tempo, e que quem atende aquilo ali já deve estar ganhando super bem, já está super bem empregado, né? Eu hoje eu já investi muito tempo em carreira e continuo investindo. Agora tem isso também, assim, não dá para você parar de estudar. Você tem que estar sempre buscando mais, sempre estudando, mas mercado tem, né? Eu acho que não falta oportunidade nesse nosso mundo de TI, não. Para encerrar aqui, uma pergunta que provavelmente vão fazer aqui nos comentários, que sempre fazem. Primeiro que um outro benefício de TI é que o mercado ele é global, né? Então o conhecimento que, se você for bom, né, e tal, o conhecimento que você tem aqui vai ser aplicado em qualquer lugar do mundo. Sim. Principalmente para essas coisas mais específicas, né, que a gente falou aqui, né? A gente está falando aqui muito de carreira técnica, né? A gente, né, no foco aqui do canal não é gestão, né? A gente fala muito de coisa técnica, e a prova que eu faço aqui do CNA é a mesma que o cara faz lá na Índia, ou sei lá, sim, lá na China. Então isso, enfim, né, ela é válida em qualquer lugar do mundo. E aí o pessoal tem muita dúvida de, cara, eu já entrevistei pessoas aqui, já conversei com pessoas que moram fora, né?
Você já pensou sair, já, sabe? Então, Isso é muito pessoal, né? Porque eu também me perguntam isso, por que você não sai, não sei o quê. Olha, cara, isso é de cada um, né, cara? Não tem uma resposta pronta ou uma receita, né? Enfim, eu não sei como é que você pensa isso aí. Eu tive assim, quando eu era criança, né, com 7 anos de idade, eu tive a oportunidade de morar nos Estados Unidos. Aí morei 4 anos lá, onde eu aprendi inglês. Então, inglês para mim sempre foi muito fácil porque eu fui para lá criança. Aí voltei e depois nunca mais saí, não para morar. Tenho um irmão que mora nos Estados Unidos e eu até penso em passar algum período fora, mas eu não penso em me mudar completamente de vida. Tenho família aqui, muito mais por questões pessoais e de família mesmo, né? Tem filho, tem esposa, eu tenho uma esposa médica, que médico não é igual a TI, que, cara, TI você pode trabalhar em qualquer lugar do mundo, médico é diferente. Então, assim, muito mais, é uma opção pessoal. Tenho vontade de passar algum período, alguns anos fora, para dar até essa experiência que eu tive como criança, eu acho que foi muito bom para mim, como pessoa, para aprender outra cultura, aprender um outro idioma, quero dar para o meu filho. Mas eu vejo que a carreira de TI é um facilitador. Para quem quer, quem pensa nisso no futuro, a carreira de TI vai te abrir portas que poucas carreiras abrem do jeito que TI abre. Né? Então, assim, eu tenho amigos e muitas pessoas que trabalharam, colegas que trabalharam comigo, né, na época da Viva, assim, vários, né, tem gente na Europa, tem gente na Austrália, tem gente no Canadá, tem gente em tudo quanto é lugar, né, e eu vejo que isso aí a área de TI permite isso, né, então eu não fui por uma opção pessoal mesmo, tá, porque a oportunidade, cara, não é difícil, né, com uma carreira, com as certificações, você investindo, tendo experiência. Eu já tive em operadora, tive em governo, tive múltiplos fabricantes. Eu acho que é um caminho que não é difícil, né? Se você conseguir. Mas eu não tenho interesse mesmo por questões pessoais e familiares mesmo, que eu prefiro ficar por aqui e ver se a gente consegue melhorar esse nosso país um pouquinho, investir um pouco aqui, ver se a gente consegue melhorar o que a gente tem hoje aqui. Acho que a única sugestão que eu dou, cara, assim, vai pro lugar que você acha que você quer morar ou quer ficar, visita, cara, antes, sabe? Só pra você ter uma ideia que às vezes a grama do vizinho é mais verde, mas às vezes não é tão verde assim, sabe? Tem problema em todo lugar do mundo, enfim. Isso, vão ter outros problemas, né? Então, conversar bastante com o pessoal que já foi, tem gente que foi e voltou, né? Então, isso é legal, né? O Brasil tem um monte de problema, e os outros países também têm seus problemas, são provavelmente diferentes dos nossos, né? E aí a gente tem que escolher quais problemas a gente quer pra gente, né? Cara, abraço, brigadão mesmo aí pelo seu tempo. Obrigado, eu que agradeço aí.